Olá para você que acompanha mais um episódio do nosso podcast Radionet. Eu sou Jennifer Souza e hoje nós vamos acompanhar uma história magnífica do Tavares. Tavares, que prazer receber você aqui com a gente hoje nessa manhã maravilhosa. E eu quero começar perguntando a você sobre o começo da sua vida, o começo da sua história. Como foi e o que te trouxe até aqui? A essa paixão pelo jiu-jitsu, a essa carreira que você construiu, a esse nome que você construiu. Como foi? Bom dia a todos. Obrigado por essa oportunidade que a Radionet tem feito um trabalho pioneiro em evidenciar muitas pessoas que fazem algo diferente, que fazem algo positivo, fazem algo para o bem do coletivo, do social. E isso é uma graça divina, é um dom de Deus. A gente deve agradecer a Deus pela vida de vocês, por esse trabalho. Pedir que Deus derrame unção para que essa empresa cresça mais ainda, para que esse trabalho se fortaleça, porque é um trabalho que não alcança só o município. Através das redes sociais, da internet, a gente alcança o mundo. O mundo. E muitas dessas histórias podem contribuir para alguém que assiste, sei lá no Paraguai, no Rio Grande do Sul, ou até mesmo aqui na nossa cidade. E é importante esse trabalho. A internet deve ser usada para isso. Somente pessoas com sabedoria, com empreendedorismo e com boa vontade no coração é que são capazes de realizar tamanho feito. Obrigado, parabéns para toda a produção, para você que desde cedo me recebeu tão Obrigada. bem. Bem, a minha história é um pouco longa, eu vou tentar resumi-la. Eu sou pernambucano, de Salgueiro. Tive minha infância toda lá. A partir dos 18 anos de idade, através de uma desavença familiar, eu vim para cá, para Porteiras. Cheguei aqui sem perspectiva nenhuma. Eu não tinha emprego, eu não tinha nem roupa, trouxe poucas roupas. Cheguei com uma bolsa rasgada e fui acolhido pela família da minha tia. E eles me trataram como um membro daquela casa, não só como um sobrinho, não só como um primo. Eu era mais que isso, eu era um filho, eu era um irmão daqueles jovens. Mas eu eu sentia que ali não era o meu lugar. Porque se dentro da minha casa meu pai não teve como eu ficar com ele, imagina na casa de um tio. Eu desalojei um primo meu para ir dormir, ir para o quarto da minha prima e tirou a privacidade dela e deixou ele também em desconforto. E por mais que meus tios fizessem e fizeram tudo por mim, eu sentia que eu tinha que retribuir. E ao longo desse tempo aqui, eu passei logo no início, por algumas dúvidas. A sociedade não acreditava em mim, achava que era mais um pernambucano, um salgueirense sem futuro, um cara irresponsável que vinha da criminalidade. Eu não era nada disso. Eu só queria ser mais um no meio de tantas pessoas boas, no meio de tantas pessoas honestas. Eu só queria trabalhar, só. E nunca me importei com o tipo de trabalho que viesse para mim. Podia ser limpar, lavar carro, podia ser fazer algum trabalho escrito, podia ser algum trabalho braçal. Eu nunca tive essa dificuldade. Mas eu precisava de uma oportunidade. E me dediquei aos estudos, para que pudesse abrir portas para mim. Enquanto eu ajudava meu tio, no trabalho dele, no escritório que ele tem até hoje de contabilidade, e nas feiras que nós dávamos vendendo calçados, eu estudava. Em que momento você decidiu começar a estudar? No momento em que eu percebi que eu tinha que ter o meu lugar no mundo. E logo, paralelo a isso, eu conheci aquela que veio a ser a minha esposa. E eu queria ter uma vida com ela. E não dava para eu ter uma vida morando na casa do meu tio. Não dava Sim, para eu ter sim. uma vida morando de favores. Eu tinha que ter algo nosso, algo que eu pudesse sustentar a minha casa, prover a minha casa, até para ter o respeito daquela que poderia ser a minha esposa, que eu pudesse ser respeitado.
Então, eu me dediquei aos estudos, eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de estudar, eu acredito muito no poder da educação, acredito muito, muito. Eu acredito que a educação poderia mudar muita coisa nesse país. E eu estudei muito, e quando abriram um concurso no Pernambuco e no Ceará, eu fui aprovado nos 2 concursos para a Polícia Militar. Aqui no Ceará chamou primeiro, eu comecei a fazer as fases classificatórias, e quando eu fui aprovado, que já estava na escola, para soldados, eu fui chamado para o Pernambuco. Só que aí eu já estava aqui, eu não ia correr o risco de começar tudo de novo, Sim, tentativas, sim. perder lá e perder aqui. E aí eu ia estar iniciando, voltando à estaca zero, né? Então eu preferi ficar aqui, não me arrependo até hoje. Acho que a Polícia Militar do Estado do Ceará faz um trabalho perfeito, defendo com unhas e dentes a corporação, a instituição policial. Lógico, vão ter erros, vão ter falhas, a gente pode até apontar esse ou aquele policial, erro, esse ou aquela ação policial, mas o propósito policial militar, ele é maravilhoso. É proteger, servir e proteger, é da segurança. É chegar onde o Estado não chega. Então, continuando, para a gente não atentar, se ater muito a esse tema agora. Depois disso, eu fui adquirindo confiança quando tem um jargão popular que diz assim, você é aquilo que tem. Eu não acho isso verdade. Mas a sociedade vê assim. Quando eu passei para policial, aí eu comecei a ser enxergado melhor, quando eu passei a ter uma casa, ter um transporte, as coisas meio que melhoraram para mim. E em meio a uma brincadeira entre amigos, a gente conversando um dia, surgiu uma ideia de fazer umas lutas de jiu-jitsu, sem dar soco, sem dar chute. Não sei se você conhece o jiu-jitsu, mas ele é baseado em torções, em imobilização, em submeter o adversário a se render a você, através de imobilizá-lo. E a gente começou a fazer esses treinos, e esses treinos foram se tornando rotineiros. Algumas pessoas, alguns jovens viam e queriam treinar também conosco, e a partir daí surgiu a vontade de se praticar o jiu-jitsu da maneira mais intensa aqui em Porteiras. Tavares, nesse período, quando você decidiu, eu quero estudar, eu quero passar em um concurso, quanto tempo levou até você conseguir passar em um concurso, a partir do momento em que você pensou em Olha, querer estudar? eu de que eu fui muito abençoado, muito abençoado. Eu, eu estudava com, eu não tinha dinheiro para comprar material de estudo. Também naquele tempo não tinha internet que você abria e fazia simulado de provas ou baixava Era bem livros, mais apostila. complexo, né? Era. E a minha tia, ela era professora, porque hoje ela é aposentada, mas ela tinha um arquivo de livro, ela tinha meio que uma biblioteca Meu no Deus. quarto da casa dela. E eu lia esses livros tudinho. Muitos não estavam tão atualizados, mas tinham conteúdos, tinham Sim. coisas boas. E eu comecei a ler. Eu estudava de manhã, tarde, noite. Eu ia namorar e pedia para minha esposa, na época namorada, ficar fazendo perguntas a mim o quanto eu estudei. Eu fazia um rascunho, fazia questões de tudo que eu tinha lido naquele dia, dizia, tu vai perguntar isso. E a gente passava o tempo que a gente tinha de namoro, era eu estudando. E eu tive sorte porque no primeiro concurso eu já passei. E não foi, eu acho que eu estudei em média de 3, 4 meses no máximo. No primeiro concurso, por isso que eu digo, providência de Deus, foi bênção de Deus. Muito, muito estudo, mas eu acho pouco tempo, porque eu vejo alunos meus de jiu-jitsu que estão há anos aí tentando as coisas. Então, para mim, eu só agradeço a Deus. A gente se esforça, a gente batalha todos os dias, mas a gente sabe que o sim ou não vem dele, né? O sim ou não sempre vem dele. Tavares, dá pra ver que você é uma pessoa muito disciplinada, você se propõe a fazer e você se entrega a isso, né? Como o próprio jiu-jitsu ele faz, ele vai direto ao ponto. Nem você tem tempo para retroceder e nem você tem tempo para ficar sonhando demais sem
fazer. Então, o que você acha que trouxe essa disciplina para você? Isso já veio com você ou você adquiriu com o passar do tempo, vendo que havia em você a necessidade de conquistar mais coisas? A disciplina, ela vem de onde? Olha, Jennifer, deixa eu te dizer uma coisa. Eu digo para meus alunos, eu digo, tudo que você for fazer, faça com organização. Se você for estudar, sua mesa de estudo não pode estar aqui uma apostila de matemática, uma de português misturada. Não. Você vai tirar o seu dia para estudar? Separe o seu material de estudo, o demais, tire da mesa. Vai estudar? Não ligue uma televisão de lado. Vai estudar? Não fique no celular. Seja organizado. Se vai entrar no tatame, se vista antes, não fique no tatame perdendo tempo. Tudo, o seu quarto tem que ser organizado para que você organize a sua vida. A sala da sua casa tem que ser organizada para que você possa organizar a sua vida. O seu trabalho, o seu local de trabalho tem que ser assim, ó, tudo no seu devido local, tudo em perfeita harmonia, para que você possa organizar a sua vida. Então, a organização, ela gera disciplina. Você tem que ter o hábito de se organizar. Você tem que disciplinar o seu corpo a disciplinar as coisas em sua volta. Eu, durante muito tempo, eu não era disciplinado. Não era irresponsável. Mas eu achava que tudo ia acontecer quando eu quisesse. Da forma que eu quisesse. Da maneira que eu quisesse. Quando eu entrei na polícia, eu aprendi a ter disciplina. Eu aprendi a entrar no local certo, onde a gente entra de forma. Eu sabia o meu local de entrar. Eu não podia entrar na frente daquele, eu não podia entrar à direita desse. Eu tenho o meu local. Eu tenho tempo para fazer isso. Como foi para você essa transição entre eu acho que eu posso fazer tudo na hora que eu quiser e o momento em que você viu que você não poderia? Foi um choque. Só que eu sou muito de desafios. Aí me estimulou muito. Para você ter uma ideia, quando eu fiz eu estava fazendo o curso da polícia, eu tinha dificuldade em montar e desmontar armas. Aí, final de semana, você é liberado, a não ser que você seja punido. Uma puniçãozinha besta, eles deixam você detido final de semana. Naquele tempo, hoje não tem mais isso. Aí eu fazia tudo para ser detido, sábado e domingo. Porque eu sabia que o quartel não ficava ninguém, ficava só o armeiro. Aí eu ia lá, o armeiro é quem cuida de arma. Eu dizia, me ensina como é que monta as armas. Quer dizer, eu sacrificava o meu final de semana com a família, me alimentando bem, descansando, para eu aprender, para eu melhorar. Eu aprendi a me organizar. Se você quer alguma coisa, se organize. Tenha disciplina. Disciplina o seu corpo, sua mente. Disciplina. Priorize as coisas. É isso que você quer? Então priorize isso. Discipline o seu corpo a não ficar, a sua mente a não ficar vagando entre ideias e projetos. Aceite o propósito que você vai chegar ao seu objetivo. Então, para mim, foi inspirador. Quando eu vi aquilo, eu disse, pode-se viver assim? Dá para se viver assim? E eu vi os resultados positivos, aquilo me incentivava a fazer mais e mais e mais. Aí eu passei a ter dificuldade na parte de ordem unida. Ordem unida, para quem não sabe, é marchar. Eu tinha dificuldade. Aí eu procurei um dos recrutas, naquele tempo, você vê que eu sou velhinho, viu? Hoje chama-se aluno, mas naquele tempo tinha um recruta que ele já tinha feito a escola militar da ESA. Passou algum tempo lá e foi reprovado. E ele marchava perfeitamente. Aí eu dizia para ele, vamos me ensinar? Aí eu ficava. A partir dessa minha iniciativa, toda humildade, outros tantos passaram a praticar, a treinar nos horários livres. Disciplina. Disciplina. Você faz toda a organização para que seu corpo seja disciplinado a exercer aquilo. A você saber a hora de acordar. Por quê? Porque você precisa fazer uma tarefa em casa antes de sair para o trabalho. Eu não acredito que uma pessoa que tenha que trabalhar 8 horas da manhã, morando em Porteiras, ela chegue 9 horas no local de trabalho. Só se ela for a dona e ela bem quiser. Mas se eu sou empregado, tudo bem, 10 minutos, tudo bem, por conta das chuvas. Mas há uma desorganização pessoal. Há uma falta de disciplina. Você tem que ser disciplinado.
Você tem que seguir à risca regras. E o importante da disciplina. A disciplina ela gera uma coisa chamada doutrina. Quando você passa da disciplina para a doutrina, você faz com prazer. É o que eu digo hoje para meus soldados, para minha equipe tática. Eu digo, olha, gente, a gente tem que fazer isso porque é a nossa doutrina. E doutrina a gente faz com prazer. Não quero ouvir ninguém reclamando. Vamos correr 5 quilômetros, vamos correr 10 quilômetros depois de ter passado a noite acordado? Vamos com prazer. Porque é a ordem que nos manda. E se nos manda é porque confia que a gente cumpre. E se confia que eu cumpro, eu vou fazer. E há duas maneiras de você fazer uma coisa. Ou resmungando, ou alegre. Mas de todo jeito você vai fazer. Então é melhor fazer alegre. Meu Deus, a cada história eu consigo ficar mais boquiaberta. Tavares, você compreendeu uma coisa que hoje em dia, quem vive, quem passa, ou mesmo quem passou e já não olha mais para trás, não entende, que é a ansiedade. Você entendeu a ansiedade de uma forma muito filosófica, né? Como a indisciplina. A ansiedade, no final das contas, ela é a indisciplina, porque você acaba não entendendo se deve fazer algo agora, se você deve esperar mais, se você já perdeu o tempo, então aquilo gera uma grande aflição na cabeça de quem está ali sonhando ainda, né? Então, que dica você dá para quem está começando agora, para alguém com seus 18 anos, que talvez não tenha ainda uma perspectiva de entrada no mundo do trabalho, ou mesmo não saiba se quer fazer uma faculdade? Qual a dica que você dá para alguém que segue com essa ansiedade? Muito boa pergunta. Excelente pergunta. É importante saber que tem muita gente ansiosa, Sim, muito jovem, mas não só jovem. Tem gente que acha que passou da idade e bate um certo, entre aspas, desespero sim, sim. para se colocar ou se recolocar, no caso dos mais velhos, no mercado de trabalho ou mesmo em relacionamentos. Você vai ficando velho, eu não vou encontrar ninguém, ou menos você já experimentou algumas coisas e não deu certo, você acha, nada dá certo. Olha, a dica que eu dou, primeiro de tudo, paciência. Tenha paciência. Segundo, faça a coisa certa. Isso eu aprendi com jiu-jitsu. Faça a coisa certa. Não adianta. Eu quero estudar para concurso público. Quero ser aprovado. Eu quero ser aprovado em um vestibular. Embora sejam estudos didáticos, mas são metodologias completamente diferentes. Uma coisa é você estudar para um concurso público, outra coisa é você querer um vestibular. Então foque no que você quer. Como eu vou saber isso? O que é que lhe dá prazer? O que é que lhe faz bem? Mas lembra no início, quando nós conversamos em off, que há duas maneiras de você conseguir uma coisa. Ou por necessidade, ou por prazer, porque você Sim. gosta. Mas uma coisa pode transformar a outra. Como eu digo isso? Se você quer passar em um concurso público, passeie. Junte todo aquele dinheiro, ou invista aquele dinheiro de uma forma, já que você não está feliz naquela profissão, professor, bancário, policial, junte aquele dinheiro e vá fazer alguma coisa que você goste. Vá tentar um vestibular, meu querido. Capitalize tudo que você ganha e monte o seu próprio negócio. Colha informações, dicas, opiniões e faça o melhor comércio que você possa ter para você. Mantenha o foco para quem está começando. Decida o que você quer. Você quer por necessidade? Por que por necessidade, Tavares? Porque às vezes tem gente que vai acabando, está prestes a ser pai, precisa sustentar mais uma boca. Então ele vai ter que deixar o sentimento dele de lado para ir para a necessidade de ter uma renda familiar. Então Sim. vá por necessidade. Aquele que é jovem, que ainda tem a graça de viver com os pais, eu não digo às custas dos pais, eu digo com os pais, então tenha calma, respire. Caiu uma vez? Levante. Caiu, o que é que eu quero dizer? Não foi aprovado? Eu tenho um filho, Jennifer, que faz medicina. Uhum. Ele foi reprovado 5 vezes. E a mãe dele chorava eu trabalhando, em meio àquelas guerras de facções de Fortaleza, e ela ligava para mim chorando. Porque o William tá mal, não sei o que. Eu disse, filha, eu estou trabalhando.
Eu não posso me concentrar com ele. Eu tenho que me concentrar na missão. Você quer ir buscar ele? Vá. Você quer que eu vá buscar ele só quando eu sair da missão? Enfim, quando eu cheguei em casa, ele estava. Aí eu conversei com ele. Eu disse, William, tu quer o quê da tua vida? Tu quer ser médico? Ou tu quer que eu monte uma lojinha aqui para ti, no fundo daqui de casa, no nosso terreno? Quer montar uma borracharia? Meu filho, o mesmo orgulho que eu vou ter de um filho médico, eu vou ter de um borracheiro, desde que ele seja honesto. Desde que ele seja honesto. Se você quiser montar o seu comércio aqui atrás, você vai ter o melhor comércio que o meu dinheiro puder dar. E você cresce. Seja, mas eu quero você feliz. Agora, se você quer ser médico, enxugue essas lágrimas. Eu não estou lhe cobrando nada. Eu só quero que você se esforce e seja feliz. No ano seguinte, ele foi aprovado. Graças a Deus. Já está terminando. Agora, no próximo ano, ele termina. E eu digo, isso é uma frase que eu digo sempre, é que você não é derrotado quando perde. Você é derrotado quando desiste. Sim, sim, sim. Você terminou um relacionamento, não, agora eu vou me fechar para o mundo. Por que, rapaz? Tu é tão belo. Por que, moça? Tu é tão bonita. Tu foi reprovado em um concurso público. Tem outros tanto. Tu quer mudar de rota? Tenta o máximo. Mas se tu sentiu que não dá, e aí só quem sabe é cada um. É você que tem que olhar para você. Quer mudar de rota, quer fazer vestibular, ou quer sair da área, sei lá, de exatas, bancárias, para ir para a área humanas, quer fazer um concurso para professor, vai, muda. Mas tenha um foco, tenha disciplina. Organiza, primeiro de tudo, a tua mente. A mente da gente é quem controla todo o corpo. E o mais Deus faz. Só organização, disciplina. Vai em frente que dá certo. Não desistir nunca. Incrível, Tavares. Eu quero pedir para você agora falar um pouco sobre a jornada. A jornada até o momento em que você alcança. Como você disse, o seu filho, ele estudou, né? Foi reprovado 5 vezes, mas no final das contas ele conseguiu, vai atuar onde é o sonho dele, né? Na área da medicina. Então, eu queria que você discorresse um pouco dessa jornada, mas do seu ponto de vista. Como deve funcionar uma caminhada até um sonho? Olha, a caminhada até o sonho, ela é demorada. Sim, A sim. gente pode até cansar, esmorecer. A gente só não pode desistir. Eu acabei de falar isso. Muitas vezes a gente se sente perdido. Você já se sentiu perdido? Já, já. Eu E me o que, senti perdido. e o que foi que te acolheu nesse É o que eu momento? vou, eu vou dizer agora. Se sente perdido. E se tiver frases de pessoas que até você acha que gostam de você, que te botem para baixo, se afaste dessas pessoas. Vai ter pessoas que vai dizer, não, você não consegue nada, você é um derrotado, você é um perdido. Não aceite. Não aceite nada para lhe botar para baixo. Ninguém pode dizer para você, gente, ou para nenhum que venha a ver esse podcast ou que esteja vendo, o que a gente pode ou não ser. Só quem pode somos nós. Eu sou o limitador do meu sonho. Se eu quiser alguma coisa e eu for atrás, não há ninguém que me impeça. Eu consigo. Então, primeira coisa que eu digo, se na caminhada você tropeçar, levante. Se tem alguém que te puxa para baixo, se afasta. Essa pessoa não é boa para você. Pode até ser um amigo, ser uma amiga, ser um parente, mas ele está te dizendo coisas mal. Se afasta. Não estou pedindo para tu ter ódio, para tu criar uma casca, para tu desprezar. Não, só se afasta. Só não escuta. Porque o homem, o ser humano, ele é produto do meio. Se as pessoas de tanto disserem que você é um fracassado, Você você começa vai a acabar acreditar. fracassando. Patativa do Açara, ele dizia assim, nordestinos sim, nordestinados não. Por conta que as pessoas naquele tempo achavam que o nordestino tinha que chegar em São Paulo e ser pedreiro, ser mão de obra, trabalhar só no baixo da escala econômica de São Paulo. Ele dizia, nordestinos sim, nordestinados não. Eu não sou predestinado
a ser nada contra os peões de obra, pelo contrário, todo o meu respeito. Mas se um nordestino quiser chegar em São Paulo e ser o engenheiro da obra, ele tem condições. Se ele quiser, da obra que está sendo construído um hospital, ele quiser ser o médico-chefe, ele tem condições. Porque somente a gente pode limitar os nossos sonhos. Com toda certeza. Só cada um de nós pode limitar os nossos sonhos. Então, não deixe. Então, é continuar a caminhada, sabendo que vai ter dificuldades, principalmente quem não nasceu em berço de ouro, principalmente as classes minoritárias, negros, homossexuais, nordestinos, que sofrem preconceitos, tantos outros, mas não deixar se abater, sabendo que chegando lá, a vitória vai ser maior. O prazer, como diz o hino, né, tem sabor de mel. A vitória vai ter sabor de mel. Com E isso certeza, Tavares. não é por vingança daqueles que te apedrejaram, daqueles que tentaram te derrubar, te puxar para baixo. É por orgulho de você olhar toda a sua trajetória e dizer assim, eu venci, graças a Deus. É muito valoroso quando a gente entende o que significa o sucesso e o que significa a derrota. Ontem eu me vi pensando sobre isso. Eu tive uma aula prática na minha faculdade em que a gente foi para o laboratório, onde estão as cadeiras odontológicas. E há muito tempo que eu não entrava lá, porque eu entrei agora na faculdade, eu entrei lá uma vez, e aí eu me senti tão parte daquilo que, de novo, eu pude sentir um pouco, como eu escrevi ontem à noite, enquanto eu pensava sobre isso, eu senti um pouco da brisa que corre no topo da montanha. Eu sei que eu estou subindo a montanha, mas eu senti um pouquinho só daquela brisa, e é sensacional, É Tavares. estimulante, né? Eu juro para você, eu pedi para tirar uma foto com um professor que estava lá na hora supervisionando a gente. Ele também é um grande exemplo para mim. E reconhecer tudo isso é incrível. É mais incrível ainda quando isso vem de alguém que sentiu o calor tremendo e não pôde sentir a brisa antes. É por isso que eu acho que o nordestino ele é tão... Ele dá tanto valor a tudo que ele conquista, porque muito antes da gente sentir o gosto da vitória, a gente sente o gosto da derrota. É verdade. Sem ao menos ter tentado, porque não nos deram a oportunidade. E aí a gente tem que criar a oportunidade. E você se deu essa oportunidade. Você é a prova de que o esforço e a coragem e a humildade acima de tudo, porque você sempre foi humilde, você sempre se dispôs a fazer o que desse para se mostrar uma pessoa valorosa. Então, aí a gente consegue Obrigado. Aí a gente consegue ver o quanto isso é significativo na nossa vida. Que você pode conseguir as coisas de muitas formas, né? Tanto de uma forma incrível, de uma forma boa, de uma forma direita, como de uma forma ruim. As pessoas sobem hoje em dia dessa forma, mas essa não é a forma que dura. Você não cria algo sólido, não cria algo com lastros. Isso se desmorona rapidamente, se fragmenta rapidamente. Então, uma coisa que é muito sua também, uma coisa que está em você, está nos seus lastros, que você criou o Tavares sobre isso, foi o jiu-jitsu. Você falou um pouquinho nesse começo, né, que foi logo após você entrar na polícia que você, né, adentrou mais no jiu-jitsu, que é uma prática de luta muito bonita, porque ela traz uma filosofia, né, muito legal ali. Então, eu quero que você fale um pouco para a gente, de uma forma mais detalhada, esse seu ingresso no jiu-jitsu e o que isso trouxe para a sua vida. Ah, como eu iniciei? Perfeito. Eu e mais 3 amigos. A gente estava treinando, né, malhando, e resolvemos ter uma ideia de os 4 policiais, né, de fazer essa luta de jiu-jitsu, chamada grappling. A gente imobilizar alguém, dominar sem necessidade de dar soco. Eu acho o jiu-jitsu uma coisa tão perfeita que ela lhe dá a oportunidade do seu adversário se render a você só com 3 tapinhas. Eu não preciso tirar sangue dele, eu não preciso quebrar o nariz dele, eu não preciso deformar fisicamente ele para eu submetê-lo à derrota. E a partir daí, muitos foram vendo a gente treinando, só nós 4, e queriam participar. E nós começamos, durante muito tempo foi assim, mas começamos em garagens.
Garagem de um, garagem de outro. Antes não tinha nem um tatame, nós trabalhávamos no cimento limpo. Mas compramos um tatame improvisado. Foi aí que veio para a gente um médico paraibano, doutor Ricardo, a quem eu mando um abraço. E chegando em Brejo Santo, ele, conversando com alguns funcionários do hospital, e entre eles tinha um policial que fazia um trabalho por lá, ele conversava assim, aqui em Brejo Santo não tem nenhum local de luta onde eu possa praticar uma arte marcial. Aí o policial disse assim, doutor, tem uns amigos meus que faz uma luta aí, só que é lá em Porteiras, né? Aqui não, eles, Porteiras, onde é Porteiras? Mas ficamos, o colega meu nem soube dizer, ficamos a uns 10 quilômetros daqui. Aí ele disse, como é que eu faço para falar com eles? Como é que eu faço para ir lá? Aí esse policial disse assim, tem um deles que está de serviço hoje, eu vou falar com ele, para ele passar aqui e conversar com o senhor. Aí o nosso colega foi lá, conversou, marcou do doutor Ricardo vir conhecer o nosso centro de lutas. Ele chegou todo de kimono. E a gente treinava a modalidade no gi, sem kimono. Usava só os shorts. E quando ele viu, ele disse, vocês treinam assim? Aí nós dissemos, nós não entendíamos nada de regra, disciplina, de nada. Só queria lutar. Era meio que um clube da luta. Aí ele, não, pois eu luto aí com vocês. Aí tirou a parte de cima do kimono, chamado paletó, tirou a faixa dele, faixa preta, e lutou só com a calça. E ele finalizou todos nós, eu sou um cara considerado de grande estatura, e na época eu estava mais forte, inclusive. Mas ele finalizou todos nós, inclusive alguns mais fortes que eu, com uma facilidade tremenda. Aí ele, ao final do treino, ele disse assim, olha, é bom o treino de vocês, mas vocês precisariam se organizar, comprem uns kimonos, se filiem a uma equipe. Eu disse, como é esse negócio de finalizar? Ele disse, você tem que se finalizar, ou que se filiar, perdão, a uma equipe para que ela possa registrar vocês na Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu. Então vocês vão atuar clandestinamente, não fica bem. Aí, como é que faz? Aí ele indicou para a gente, a equipe dele na Paraíba. Nós saímos dali, fomos a um computador, compramos pela internet kimonos e quando os kimonos chegaram, nós passamos a treinar. Sim, sim. A nossa filosofia mudou, fomos aprender regras de entrar no tatame, como amarrar sua faixa, tem todo um sentido por que aquela faixa está daquele jeito, as cores das faixas, o significado, o tempo de graduação de cada faixa, como sai do tatame, que durante o treino você não pode atender o celular, para sair do tatame você tem que pedir permissão, que você não pode ficar deitado em um tatame como se estivesse deitado em sua cama, no seu sofá, no máximo sentado. Enfim, foi mostrado para a gente toda uma conduta ética e moral dentro de um tatame. E nós começamos a treinar. Ele, depois de 1 ano e pouco, teve que voltar para suas origens, para os seus hospitais lá da Paraíba, e vinha 2 vezes por ano graduar a gente aqui. Acompanhava o treino e graduava, acompanhava o treino. E assim nós fomos graduando. Quando eu cheguei na faixa azul, os amigos de treino pediam que eu desse aula. Disse, não, tu tem mais didática, tu tem mais desenvoltura, tu está com mais tempo para estar estudando sobre jiu-jitsu, dá aula aí. Aí eu sempre passava as posições. Então, eu acho que desde tem uns 15 anos, eu já tenho 17 anos de jiu-jitsu, tem uns 15 anos que eu dou aula. Dou aula desde a faixa azul. O ideal é dar aula a partir da faixa marrom. Mas a faixa azul, por necessidade, eu dava aula. Mas tudo supervisionado pelo faixa preta. E aí nós conseguimos ter 3 filiais, aliás, 2 filiais. Porteiras era a matriz, tinha Brejo Santo e Milagres. Quando o doutor Ricardo saiu, o pessoal de Milagres eram mais os médicos. Sim, aí eles sim. se afastaram também. Eles não viam mais um faixa preta ali, enfim, saíram. E a gente não tinha como manter o investimento que foi feito em Brejo Santo. Os aluguéis de lá caro, quem bancava eram os médicos. Quando eles saíram, a gente não tinha como manter. Aí ainda tentamos levar para o quartel, mas não tínhamos como dar suporte. Eu trabalhei, aí então eu já fui trabalhar no Cotar, minha escala aumentou, ficou mais escassa ainda. Quando eu chegava, eu tinha que dar assistência à minha família, e depois de dar uma assistência à minha família, eu preferi tomar conta do daqui de Porteiras, não abandonar Porteiras. Aí Brejo Santo foi acabando, Milagres
foi diminuindo e eles resolveram seguir seu caminho, não ser mais filiado a gente. Eu também não, se eu não tinha como ir a Brejo Santo, imagina Milagres, que era mais longe. Aí ficamos aqui, em Brejo Santo, ou em Porteiras. Aqui em Porteiras, teve um tempo muito ruim. Eu só treinava, assim, ruim que eu digo porque tinha poucos alunos. Eu só treinei com um aluno, era eu e outro, durante uns 8 meses, quase um ano. Depois, eu e mais 2, eu e mais 3, durante acho que uns 6 meses, 7 meses. Por quanto tempo perdurou esse momento em que... Esse momento ruim, né? Na história do jiu-jitsu aqui. Você... Vamos dizer que você trouxe o jiu-jitsu para cá, né? Você mostrou a Porteiras o que é essa arte marcial. Aí, por quanto tempo ficou só ali entre 1, 2, 3 alunos? Olha, ficou, eu acho que por uns 5 anos. Uns 5 a 6 cinco anos. anos. E de onde veio a força para continuar levando isso? Porque ainda que tenham pessoas, mas são poucas pessoas, né? E o jiu-jitsu precisa ter ali uma equipe para estar ali realmente acontecendo. Eu sou apaixonado pelo jiu-jitsu. O jiu-jitsu, ele transformou minha vida. Eu devo muito a esse esporte. Tudo que eu fizer, eu luto com lesões. Ainda esses dias, um aluno, meu filho, quase quebra meu dedo, mas eu tô lá. Eu chego do trabalho cansado. Às vezes a minha esposa quer fazer alguma coisa para a gente sair, tudo. Eu digo, deixa eu dar minha aula. Eu devo muito a esse esporte. Esse esporte, eu já tive crise de ansiedade. Não tenho vergonha nenhuma de falar sobre isso. Ainda sou. Tenho ansiedade, tomo meus remédios. E o único lugar que eu tinha paz era no tatame. Quando eu chego no tatame, eu me desconecto do mundo. O jiu-jitsu ele é algo social. Jiu-jitsu chega na borda do tatame um médico. Quando ele entra, ele é um aluno. Chega na borda do tatame um gari. Quando ele entra, ele é um aluno. E detalhe, o gari pode vencer o médico. O jiu-jitsu não tem rico nem tem pobre. Tem praticante. O jiu-jitsu não tem forte nem tem fraco, como eu falei antes. Eu tenho uma aluna, a Vânia, que ela ganha de muitos garotos. Não uma garota, não uma menina. Era para ela ser delicada e não ganhar. E ela ganha. E ganha com propriedade. Eu estimulo os meninos a fazer força nela, a pegar pesado com ela. Porque eu não acredito que eu sendo leve com alguém, a pessoa vai evoluir. Sim, sim. Tem que ser duro, tem que ser forte. E ela corresponde. O jiu-jitsu, ele me ajudava a ter paz quando a minha cabeça estava atormentada por uma doença. Porque no jiu-jitsu você vive o presente. O que te fez escolher o jiu-jitsu dentre tantas artes marciais? Além de ser Esses dias, muito interessante essa pergunta. Nesses dias uma aluna me perguntou isso. No último treino, hoje é Sim. quinta, terça-feira. Ela me perguntou. E eu ia saindo do tatame e meio que, para não puxar a conversa com ela, eu disse assim. Ela disse assim, professor, posso fazer uma pergunta? Eu disse, pode. E já saindo aqui. Aí ela disse, por que o senhor escolheu o jiu-jitsu? Aí eu olhei assim para ela e disse, porque é a melhor. Aí eu fui saindo, ela disse, não, professor, mas eu quero saber, eu queria que o senhor fosse mais específico, se eu dissesse mais direito. Aí eu percebi que ela queria uma resposta ou para ela se convencer ou para ela convencer alguém. Aí eu digo, não, vou ter que dar atenção a essa menina. Aí voltei para ela e disse, eu escolhi porque o jiu-jitsu, ele é capaz de transformar a vida de uma pessoa. Eu já lutei com atletas muito maiores que eu. A vez que eu fui terceiro colocado na Paraíba, acho que tem uns 2 anos. Eu lutei com um cara que ele tinha sido campeão paraibano. Ninguém queria lutar com ele. Eu disse, eu luto. Ele muito mais forte, um pouco mais jovem, muito mais pesado. Perdi para ele. Perdi. É tanto por isso que eu fui terceiro. Mas o jiu-jitsu, ele dá possibilidade do mais fraco vencer o mais forte. Porque às vezes você está numa situação, o cara maior pressionando o mais fraco,
E você com calma, com resistência e fazendo a coisa certa, você consegue sair daquela situação. Sim. E aí é onde eu digo que o jiu-jitsu entra para a nossa vida. Você pode estar o problema que for, Jennifer. Que for. Saúde, relacionamento, financeiro. As pessoas podem até ignorar, dizer que não é importante, mas ele está um gigante para você. Se você tiver calma, ter calma, não vou me apavorar não. Porque se você se apavora, você começa a culpar os outros. E você não tem que achar culpado, você tem que achar solução. Com calma. Se você tiver paciência, o que é paciência? É você entender que vai passar. Na luta eu digo, vai passar, eu vou sair daqui. Na vida, alguns vão enveredar pelas drogas, porque está com problema, pela bebida, por qualquer caminho errado. Então, tenha paciência. Sufoque o problema. Não deixe ele crescer mais. Não deixe ele ser maior do que o que ele já é. E por último, faça a coisa certa. Na vida, procure ajuda. Se for problema financeiro, renegocie suas dívidas. Procure um meio de ganhar mais. Se for familiar, se for de saúde, procure a cura. Enfim. E isso me ensina na luta a ter paciência e fazer a coisa certa, porque eu uso o movimento certo, fujo o meu quadril, pego minha mão ali, boto meu pé acolá e, de repente, eu estou por cima do problema. Eu venci o problema. Então, o jiu-jitsu ele é transformador. Ele modifica. Por isso que eu sou apaixonado. Ele é capaz de fazer uma pessoa ele é capaz de fazer uma pessoa doente, insana, fazer a diferença para muitas pessoas. Doente e insano. E fazer a diferença. Só através desse esporte. Eu lhe provo mais ainda. Não estou fazendo aqui uma briga entre os esportes, pelo amor de Deus. Quanto que é investido em futebol no mundo? E também não estou comprando uma briga com gestor nenhum. No futebol. Acho que milhões, né? Mais pelo entretenimento. Vamos lá. Com certeza. Muito dinheiro é investido. Vamos assim, quanto é investido no futebol aqui do município? Um valor considerável. Vamos lá. Quantos atletas profissionais de porteiras vivem hoje da profissão futebol? Eu acho que, tirando Ronaldo Angelim, que eu saiba, e não foi nem daqui, ele fala mais de São Paulo e tudo. Mas vamos lá. Então, durante quantos anos? Porteiras tem quantos anos de emancipação política? 68, se eu não me engano. Vamos botar aí 50 anos, vamos formar uma meia dúzia. O jiu-jitsu, sem apoio nenhum. Tem quantos atletas? Disputando mundial, sendo campeão? Nenhum. Pô, aí você diz assim, isso eu já falei com o secretário de esporte. Pô, se ele já teve, o futebol teve 5, 6, 2, 1, o jiu-jitsu tem nenhum. Beleza. Agora vamos para o ponto-chave. O ponto que eu quero. Quantos acadêmicos, quantos profissionais, quantas pessoas designadas da área de saúde, quantos que adquiriram emprego, trabalhando em empresas privadas daqui, partindo do jiu-jitsu? De que todas que trabalham comigo, que são maior de idade. As que eu não consegui, o jiu-jitsu foi capaz através da união social. Me diga quantos do futebol? Tavares, alguém vai me dizer do futebol. Muitos, mas quanto foi o professor que foi lá ajudar? Quantos eles fizeram um trabalho social? Quantos terminam o jogo e eles assim, vão para casa? Não beba. Filho, todos aqui, final de semana, não bebam. Não andem de moto com quem estiver embriagado. Se tiver um tempinho, vão às suas respectivas igrejas. Não estou falando aqui de religião, não, estou falando de fé. Vão para as suas igrejas. Se não puderem ir, rezem em casa. Orem em casa. Quantos fazem isso? Quantos técnicos? Quantos transformam? Quanto o aluno liga de noite? Professor, eu estou indo aqui fazer mas eu estou com medo, professor. Será que o senhor acha que dá certo? Dá, meu filho. Dá certo. Eu acredito em você. E ele não passou para policial, por isso que eu falo em mudança de rota. Ele passou para quê? Odontologia. É isso que eu quero do meu jiu-jitsu. Eu não quero um campeão mundial. Eu quero um campeão na vida. Eu não quero que ele suba no pódio de campeonato. Eu digo para eles, a gente faz um jiu-jitsu recreativo. As equipes aí, elas treinam 5 vezes por semana. A gente treina 3 vezes por semana.
Atletas de ponta, eles treinam 2 vezes por dia, ou seja, eles fazem 10 treinos por semana. A gente faz 3 por semana. Não dá nem para competir. Mas aqui e acolá a gente levanta um troféuzinho, ganha uma medalha, porque a gente faz e faz bem feito. Agora, o que eu quero não é subir no pódio de campeonato, é no pódio da vida. Por isso que eu escolhi o jiu-jitsu. Você abordou uma parte muito bonita da vida. Você não pegou só o jiu-jitsu. Porque hoje em dia a gente está acostumado com a moleza. Com o simples, tudo está muito fácil. Tavares, tudo está muito simples de ser conquistado. E por estar muito simples, é onde a gente se acomoda. E acha que pode ser feito de qualquer jeito. E aí você trouxe o jiu-jitsu. O jiu-jitsu ele não é algo para a gente achar bonitinho. Ele não é algo que você faz de todo jeito, por acaso fica bom e aí você consegue ganhar. Não. Isso exige técnica, isso exige tempo. E eu não falo que o futebol também não necessita de técnica, de tempo, mas ele é entretenimento. A maior parte dele é entretenimento. E aí a gente vai para a parte do jiu-jitsu, que ela traz essa perspectiva de que você pode ganhar, mas também de que você pode perder. E não é porque você perde que você desiste. Eu estava pesquisando um pouco sobre antes de vir para cá e eu vi que lá o conhecimento é igual para todos. Só que o que vai dizer se você é faixa preta, se você é faixa marrom, é a sua habilidade. Então, a dispersão de conhecimento, quando você entende que você sabe igual a todos, mas que você só precisa lapidar, aquilo te entrega a realidade. Aquilo te entrega o que é a vida de fato. Você não vai subir de uma vez. Você precisa diariamente estar ali trabalhando aquilo. E não é algo que vai te fazer subir do dia para a noite. É diário. É tempo. E as pessoas acham que não tem mais tempo para lapidar nada. Porque todo mundo quer conquistar tudo rápido. Né? E quando você diz, espera, me choca. Me choca porque eu fui uma pessoa que por muito tempo achou que tudo isso deveria ser rápido. E foi aí que eu tive que ter um olhar perspicaz para a vida e para as situações que me rodeavam ali. Eu tentei já muitas vezes trabalhar em muitos âmbitos, eu tentei vender algumas coisas, eu tentei fazer algumas coisas de trabalho manual. Eu sempre fui uma pessoa que eu quis trabalhar também, só que nunca dava certo. Nunca dava certo até que eu me encontrei na comunicação. Que bom. Foi um dos primeiros âmbitos que Glória a Deus. eu vi que realmente eu me encaixava, sabe? Eu sabia fazer isso, e aí eu investi nisso. E aí eu vi a saúde também, e eu consegui também ficar. Eu sou técnica em enfermagem, eu também estou fazendo a faculdade de odontologia. Eu já fui radialista, hoje eu sou apresentadora, então assim, isso tudo levou muito tempo. E eu sofri muito nesse processo. Foi um processo que me lapidou muito, tirou muitas lascas de mim, emocionais, físicas. Eu tive que me moldar muito para me tornar quem eu sou hoje, mas esse foi o processo mais valoroso da minha vida. Foi quando eu encontrei também a disciplina. E eu vejo que as pessoas não dão valor para a disciplina, porque a disciplina é difícil. Eu também vinha pensando nisso no ônibus ontem, que as pessoas elas já não pensam mais, aqueles textos complexos, aqueles livros complexos, eles já não são mais tão produzidos porque é difícil pensar. Não é algo agradável você olhar para esse cenário e pensar em algo poético para falar sobre esse cenário. Ninguém vai ligar, você não. pode não ligar. O Vinícius pode não ligar, ele está lá atrás, ele está me vendo nas filmagens e isso pode não ter significado para ele, mas isso vai ter para mim. Com certeza. Entende? Então, essa parte de você viver a vida real, ela está se tornando difícil para as pessoas, porque hoje existem dois mundos, né? O mundo que está preso aqui dentro e o mundo que você vive, o externo. Então, você traz com algo físico, com algo que te traz de volta à realidade, que é o jiu-jitsu, que é essa prática que, como você disse, se salvou e salva outras pessoas, salva a mente de outras pessoas, o corpo de outras pessoas e traz eles de volta para a realidade. E com isso eu quero saber da sua jornada até a faixa preta, porque você começou a dar aula ainda
com faixas anteriores, né? Não foi na marrom, na verdade. A marrom quem, se eu não me engano, foi o médico. Foi. Pronto. Ó, as faixas de jiu-jitsu, a faixa branca, azul, roxa, marrom e preta. Intervalo de tempo de cada uma. No mínimo 2 anos. O que vai levar você a ser graduado? A sua frequência nas aulas, a sua evolução técnica, que não adianta você frequentar todos, mas é o cara que chega lá e está displicente, está olhando para o canto, está olhando para o outro. Ele não demonstra uma evolução. E você ser um cara, isso aí já é um critério que eu uso, você projeto social. Cada faixa preta tem os seus critérios, eu uso. E você ser um cara que agregue valores, dentro e fora do tatame. Ou seja, se você é aquele cara que arruma confusão, que ninguém quer treinar, quando bota que quer ser soberbo, que não cumprimenta o colega, que não ajuda o colega, que amarra que a gente diz é quando você quer prender o seu adversário para ele não ganhar de você, que amarra a luta, e principalmente tendo um comportamento errado fora do tatame, você não é graduado. Como é que eu vou dar um presente no final do ano a meu filho, se ele, sei lá, se ele quebrou a vidraça do vizinho, se ele brigou na escola? Não faz sentido, Não, né? não faz, é o que eu digo a eles, não faz sentido vocês terem um comportamento errado, um comportamento em que o pai deveria dar um castigo a vocês e eu dar uma promoção, dar um brinde, vai incentivar vocês a ser assim. Mas da faixa marrom para a faixa preta são 4 anos. O meu caminho foi... A minha primeira mudança de faixa, eu fui para a faixa azul, eu estava ciente que ia receber a faixa azul. Eu fui com a faixa azul na bolsa. E cheguei lá, eu não recebi. Não sei por que até hoje. Mas eu não sou de questionar, eu sou de aceitar as coisas. Alguma coisa eu devo ter feito ou não ter feito que me impediram de receber a faixa naquele dia. Sim. É o que eu falo sobre os problemas. Não adianta você culpar ninguém. Eu tenho que procurar solução. Eu digo para meus alunos aí, ó, tem alguns de vocês que sabem que não vão ser graduados, mas vai para o evento, vai prestigiar o seu colega que vai ser graduado. E eu estava lá, fui para o evento, depois teve uns comes e bebes, todo mundo rindo, e eu triste por dentro, mas me segurando. Eu dizia, eu vou, por determinação, eu vou receber essa faixa. No ciclo seguinte, eu fui graduado. E assim as graduações foram sucedendo, até que eu cheguei à faixa marrom. Quando eu cheguei à faixa marrom, eu tive que mudar de equipe. O médico, o doutor Ricardo, ele não poderia estar aqui direto. Ele estava muito ocupado com os trabalhos nos hospitais e repassou a gente para um faixa preta de Juazeiro, o qual ele meio que desprezou o jiu-jitsu em Porteiras. Ele não valorizou a mim, ele não tinha nenhum respeito por a gente através da minha pessoa. E eu achei melhor sair. Sim. E eu já treinava com um grande amigo, um policial amigo meu, há muitos anos. E ele sempre me convidava para pertencer à equipe dele, chamado Francelino Gonçalves. E eu tive um contato com ele, e a gente conversando sobre o trabalho, sobre isso e aquilo. Aí eu disse que estava saindo de equipe. Aí ele disse, pois você não tem desculpa para ser da minha equipe. Aí eu acabei indo para a equipe do Francelino Gonçalves, treinei com ele durante muito tempo. Eu pegava o ônibus aqui 7h30 da noite para ir para Fortaleza, para assumir o meu trabalho. Chegava lá por volta de 5 horas da manhã, quando era 8 horas eu estava no tatame treinando. Treinava tanto que desmaiava. Ele disse, pô, cara, tu não dormiu à noite, tu nem se alimentou e tudo. Não, bora treinar. Então, ele sempre me conheceu, ele sempre sabia quem eu era. E queria que eu fosse uma referência do trabalho dele aqui no Cariri. E eu aceitei. Se graduar no jiu-jitsu não é fácil, gente. Eu faço uma didática com eles, a cada final de ano eu boto a faixa branca, faixa azul, faixa roxa, marrom e a preta. E fiz, por exemplo, comparando a minha trajetória. Boto todo mundo atrás da faixa branca. Para passar para a faixa azul, eu passo só alguns. Para a faixa marrom, para a faixa roxa, outros. Para a faixa marrom, menos ainda. Na minha trajetória, a faixa preta, só 2 alcançaram. Não é difícil chegar à faixa preta. Em média, 10 anos, eu demorei 13. Porque, hora tinha graduação e eu estava trabalhando. E não pode
fazer uma graduação só para mim. Aí eu tinha que esperar o outro ciclo. Sim. Esperei 13 anos. Mas é o que eu falo sempre, não desisti. Não desisti. Esperei 13 anos, tive lesões na costela, já fui treinar lesionado de costela, já tive corte em supercílio, por acidente o joelho de um, bateu com minhas orelhas, quando estoura fica uma bolha de sangue enorme, vai ser assim caliçado, mas a bola de sangue é enorme e dói muito, todo marcado o corpo, mas eu não desisto. Eu não desisto, eu não tenho um espírito, eu digo para eles, tudinho, não tenho um espírito derrotista. Espírito derrotista vocês deixem do portão para lá. Sim. Para aqui é espírito de vitória. Vocês podem apanhar, vocês podem cair, vocês podem chorar, vocês podem sofrer. Agora, cada vez se levantem mais forte. É espírito de vitória. Eu nasci para vencer. A Bíblia diz que Deus nos fez por cabeça, não por cauda. Se Deus me fez por cabeça, é para que eu use uma coroa. A coroa de ninguém é feita na cauda. A coroa é para ser usada na cabeça. Eu sou vitorioso. A Bíblia diz que Deus nos fez mais que vencedores. Então, eu determino que eu sou campeão. Eu sou um campeão, então eu não desisto. Eu não fui feito para desistir. Essa palavra não existe no meu vocabulário. Eu digo para meus alunos, não sejam e se afastem de quem é derrotado. Repito, não é se intrigar, não é apedrejar, não é falar mal. Só não queira. Quando o cara, ou a moça, o rapaz, ou o homem, o adulto, tiver derrotado, é porque nada dá certo, é porque aqui, é porque nós temos que fazer. Não, meu amigo, se afaste. Ei, eu vou ali. Saia. Se apodere de coisa que lhe impulsione, que lhe jogue para frente. Se não tiver ninguém que faça isso, seja você mesmo. É complexo falar sobre isso, porque tudo hoje é muito assim, né? As pessoas, elas se lamentam muito, elas buscam a conversa, mas elas não gostam da solução, porque a solução, às vezes, ela pode ser muito demorada, ela pode exigir muito de você, e você não se dispõe a entregar, né? Você não se dispõe a ser melhor para alcançar um patamar que talvez realmente seja o seu sonho, mas aí você se acomoda. Não vai vir de alguma forma. Deixa eu esperar. Deixa eu ficar aqui. E aí aquilo trava. E aí não vem, aí você se frustra, busca maneiras alternativas de conseguir aquilo, de conquistar o seu sonho. Olha, gente, o mundo hoje ele é tão artificial de um jeito. Olha assim, as pessoas elas querem ver muito tapinha nas costas. Sim. Elas querem muito. Elas não querem ouvir a verdade. Elas querem que você diga o que elas querem ouvir. A mentira hoje é mais valiosa do que a verdade. Desde quando uma escola ela se preocupa mais em te formar do que em te educar, está errado. Está errado tanto que está rolando um vídeo aí em Brasília em que o professor ele é espancado pela aluna e pelo pai da aluna porque ele pediu. É uma lei. Ele foi cumprir a lei. Você não pode usar o celular. E ele foi espancado. Porque hoje as escolas não educam, elas só diplomam você. Sim. Só diplomam. Culpa dos professores? Não. Ou pelo menos não só dos professores. Mas quer ver outra culpa grande? A família. Eu vou te dar um exemplo. Agora a gente vai sair um pouco dessa pauta aqui, só para o meio social, que é isso que eu gosto demais, isso que eu trabalho com meus jovens. Eu não sei se tu percebeu, tu mora aqui em Porteiras? Sim, Pronto. sim. Um barulho ensurdecedor de moto que tem aqui na cidade. Sim. Já? Isso é... É importante a gente observar duas coisas. Primeira, a partir das 5 horas da tarde, é quando começa. Eu sou um cara observador demais. E segundo ponto, em cada 10, 8 são menores de idade. São crianças. O que eu vejo com isso? Primeiro, um Demutran que para de atuar a partir de 5 horas da tarde. Beleza. Como poderia ser resolvido isso? Aí eu teria que dar uma dica para os colegas do Demutran. Nem que eles fizessem durante um mês uma operação só para aquele sentido. Não trabalhavam durante o dia, iam trabalhar a partir desse horário e recompensaria pelo dia. Mas aí eu não quero entrar nessa pauta. Mas a pauta da escola, o que é que eu quero dizer com relação à família? Esses menores, tu acha que eles saem de casa com essas motos, com o cano legalizado, o cano silencioso, e lá na frente eles trocam de cano, ou tu acha que eles saem empurrando a moto e a 100 metros eles ligam a moto? Eles saem de dentro de casa, mas não tem um pai, ou uma mãe, ou um responsável que diga assim, epa, tira esse cano. Deixa eu te contar um exemplo. Eu adquiri um carro
Eu já era casado. Eu não tinha nada antes disso. Mas eu era casado e tinha um emprego. Era policial. Eu fui botar um revestimento, fumei. Cheguei em Salgueira, meu pai disse assim, você vai botar o revestimento lá, vizinho onde eu trabalho. Aí eu fui, ele deu a dica, cheguei lá, ele saiu para trabalhar e o rapaz começou. Botou a parte traseira, uma parte do lado e já estava no outro para-brisa lateral. Já tinha botado 3 peças. Aí meu pai chegou. Tá dando certo aí? Eu disse, tá. Aí ele olhou assim, que tonalidade é essa? Aí o rapaz que estava fazendo o serviço disse, 100%. Aí meu pai disse, 100%? E qual é o normal? Aí o rapaz disse, 75%. Ele disse, pois tire, bota 75%. Aí o rapaz olha assim para mim e disse, aí o que é que eu faço? Aí eu disse, faço o que ele está mandando, ele é meu pai. E foi arrancado, paguei mais. Meu pai só disse isso e saiu, ele não ficou lá esperando não. E olhe, no início da história eu disse, eu já era maior de idade, pai de família, independente financeiramente. Então, a maior parte desse escândalo de moto aí são os pais que não. Você vai ficar com a moto, eu vou tirar a moto de você. Corrija, bota uma descarga direta. Isso não é certo, não. Mas os pais apoiam. Nós estamos criando uma sociedade acostumada a fazer o errado. O errado se entende que é certo. Sim. Estamos acostumados com uma sociedade onde a mentira vai ter mais força que a verdade. É uma sociedade que muitos não querem ouvir o que você tem a dizer. Uma crítica que eu estou fazendo aqui pode render um bocado de coisa para mim. Porque assim, eu penso que o amigo verdadeiro, gente, ele não diz aquilo que você quer ouvir. Ele diz aquilo que você precisa ouvir. Eu digo para meus alunos, se eu ver um de vocês andando de moto aí, com essas motos, nessas coisas, não pisem mais nem aqui. E faço. Teve um que brigou na escola. Ele quase matava o colega dele com um mata-leão. Gente, foi uma criança fazer. Eu me senti culpado quando a professora falou comigo. Eu disse, meu Deus, eu fui falar com ele. Eu disse, eu vou te suspender. Não, primeiro ele mentiu. Ele disse, não, é mentira. Eu disse, é verdade. Aí o colega que estava dele, professor, é verdade. Eu fui quem apartei. Eu disse, cara, como é que tu vai fazer isso? Criança, não estou falando de adolescente, não. Eu corto o mal logo na minha carne. Sim. Aí eu disse, olha, tu vai passar 15 dias. Aí ele disse assim, bem arrogante, ele olhou para mim, bem arrogante, bem, eu entendo que é uma criança, mas não pode ser aquilo. Aí ele disse assim, eu quero saber quem foi que disse o senhor, quem foi que me entregou. Pode me dizer? Aí eu disse, digo não. Digo não, porque você vai tomar satisfação. Quem está sabendo sou eu. Diga a seu pai ou sua mãe para vir aqui falar comigo. E você não é mais 15 dias, não. Depois de 15 dias você vem. Talvez eu permita que você continue treinando. Talvez. Se você não quer mudar para o caminho do bem, eu não vou insistir. Peça a seu pai para vir aqui. Nem o pai, nem a mãe e nem ele vieram mais. Porque as pessoas não querem para eu chegar e dizer, meu filhinho, você fez isso, faça aquilo. Não. Não. Porque meu filho, um dia, ele fez uma coisa errada na escola e eu puni um mês, não foi 15 dias, um mês de treinar. E eu briguei tanto com ele que até hoje ele treme de medo de mim. Porque ele quis brigar na escola. Eu digo, eu não treino vocês para brigar, eu treino vocês para lutar. Briga é diferente de luta. Luta é dentro de um tatame, com regras, com alguém para parar na hora certa, é com respeito ao seu adversário. Briga, coisa feia, errada, sangra, envergonha. Não, não aceito, não permito. Então, a gente tem que parar de achar que as coisas que estão acontecendo de errado, não é normal. Não é normal. Não é normal. Você não dá, eu digo para meus alunos, vocês entram aqui, vocês, com licença, professor, permissão para entrar? Tem. Aí me cumprimentam, ou quem esteja à frente da aula e sai cumprimentando cada um, do mais graduado ao menos graduado. Não importando a idade, importa a faixa que ele usa. Que ele tem respeito pelo tempo que ele se dedicou naquele tatame. Aí ele sai. Pá, pá. Quando ele vai sair, professor, permissão aqui para tomar água? Pode ir. Sai. Volta, do mesmo jeito. Se sai 10 vezes, ele pede. Aí eu digo, aí por que é que vocês, numa sala de aula, não chegam lá e dizem, professor, permissão para entrar? A autoridade. A autoridade da Professor, sala. preciso ir ao banheiro? Porque quando chega na casa, diz assim, mãe, eu vou sair, volto tal hora. Pô, se vocês têm obediência a mim, que não sou nada para vocês, por que vocês não têm para um professor que prepara vocês para um mercado de trabalho, para uma vida, que se dedica profissionalmente para vocês?
Porque vocês não têm respeito para os pais, com os pais. Os avós, vocês já foram falar com os avós de vocês? Só porque eles estão velhos, eles não merecem ser ouvidos ou serem acariciados. Vocês já falaram com o vizinho da esquina, aquele senhorzinho bem velhinho que fica lá, e vocês chegam aqui e dão atenção e conversam comigo e riem de qualquer coisa que eu falo, ou ficam sério com qualquer coisa que eu diga, mas não dão um minuto de atenção para o velhinho lá, que está ali. Respeita os mais idosos. Então, parte desses princípios lá no meu tatame, que eu exijo que seja assim, para que eles se transformem, para que eles possam levar adiante isso aí, para que eles possam fazer disso aí, para que eles possam ser multiplicadores. Sim. Digo, vocês não me devem nada. Quando eu estou dando aula, que eu falei, opa, silêncio. Eu estou dando aula e exijo respeito. Uma vez, aí mesmo falando, senta aqui. Professor, o senhor está me castigando? Os menorzinhos. Eu disse, não, é porque eu gosto tanto de você, quero você perto de mim. Mas não quero você mais conversando, não. Ficam quietinhos. No final eu digo, tá vendo aí? Ó? Aí se aqui vocês respeitam e faz silêncio, por que é que numa sala de aula o professor está lá se acabando de explicar uma coisa e vocês têm, primeiro, atrapalhando o trabalho de um professor e segundo, tirando a atenção de quem quer aprender alguma coisa? Então, ó, para com isso. E não é só fazer aqui, não. Eu faço aqui para que vocês enxerguem as coisas lá. Eu marco um dia para limpar o tatame. A gente não tem ajuda de nada, de ninguém. Todo mundo está lá. Como é bom, né? Se a mãe de vocês chamar vocês para ajudar a lavar a casa, vocês ajudam? Se o pai pedir para ajudar a limpar o mato do quintal, a lavar o carro, mesma obrigação que vocês têm comigo, até mais, é com a família. Se a mãe mandar arrumar o quarto, será que vocês estão com essa mesma vontade? Estão aqui com o rodo, estão puxando água? Vão cuidar do quarto de vocês. A gente distribui cesta básica. Desde que eu comecei com o projeto social. Não tenham ajuda de ninguém, só deles. Todo fim de mês, cada um traz 2 quilos de alimento. Eu digo, não quero o dinheiro de vocês. Tem alguns que dizem assim, eu vou dar o dinheiro aí para o senhor compra. Eu disse, não quero seu dinheiro, eu quero seu alimento. E não quero que você compre nada no mercado. Eu quero o que tem, que terminou o mês e sobrou ali na sua despensa. Aí você tira um pacote de macarrão, 1 quilo de arroz, um pacote de cuscuz, e a gente monta. E eu estava montando cesta básica e a mãe de um aluno ficou responsável por fazer a doação. E ela viu a quantidade e dividiu deu para a gente abençoar 2 cestas básicas. E a partir daí eu comecei a abençoar 2 famílias, porque eu entregava muito alimento só para uma. Ela disse, mas, seu Tavares, dá para a gente dividir. Eu digo, pois vamos dividir. E eu faço isso. A gente faz, eu não. A gente, porque eu tenho tudo que vocês recebem de graça, uma maneira de vocês retribuírem. A única coisa que eu peço a vocês, eu não peço um centavo. Eu dou aula, eu não quero, e não é com soberba. Não é. Eu estou retribuindo, primeiro, a um esporte que me ajudou e me ajuda, retribuindo a uma cidade que me acolheu, que deu as pessoas mais maravilhosas que eu tenho, minha esposa e meus filhos. E é uma maneira de eu fazer com eles, primeiro, evitar os erros que eu cometi. Primeiro, eles não passar por tudo que eu passei. E para eles já terem uma consciência do lado social, principalmente o lado humanitário, o lado cristão. Enquanto a gente tem o que comer, tem muita gente que não tem. E eu digo, porque eu ando em casas por aí e vejo situação de pessoas que dá dó. Eu parei numa casa há uns 2 anos atrás, lá em Campos Sales, na zona rural, já na divisa com o Piauí. E sentamos lá, tem um tronco de madeira e sentou a patrulha toda. E a senhora veio até a janela e disse assim, vocês querem um cafezinho? Eu disse, quero. Bem humilde. Ela demorou. Mas a gente estava lá, eu olhando, em na estrada, passava um carro, o pedacinho ela saiu, com café e umas bolachas. A garrafa, umas xícaras, num prato, e outro prato com as bolachas. Ela disse assim, desculpa, olha só, a humildade. Ela disse assim, desculpa eu ter demorado, é porque eu tive que acender o fogo. Aí eu disse, acender o fogo? A senhora não tem buchão aí, não? Ah, é porque a senhora gosta. Fogão a lenha. Minha avó também gosta de fogão a lenha. Ela disse, não, meu filho, o bujão secou há 3 meses, eu não pude comprar. Não pude nem pagar a energia, aí cortaram. Gente, aquilo cortou nosso coração. Sabe o que é? É isso que eu quero que as pessoas enxerguem. É isso. Nós reunimos, resolvemos o problema dela, do gás, de tudo. Mas não é esse o ponto.
É que as pessoas enxergam que o que você tem em casa é muito para quem não tem nada. É muito. Você tem um conforto de uma cama, tem gente dormindo no chão. Dormir no chão. Você tem um prato de comida, eu não vou comer, porque esse feijão não é assim, não, porque não botou a cenoura no arroz. Ah, porque eu não como carne cozida. Meu querido, entra em casa aí que você olha para a comida, você pensaria que animais não comeriam. As pessoas comem. Come não é porque gosta, não, é por necessidade. Por isso que a gente ajuda. Nosso projeto já vai para 5 anos. Todo mês. Ainda esses dias uma criança perguntou: quando é o dia de trazer o alimento? Eu disse, calma, vai lá para o dia 24 a gente começa a arrecadar. E eles se envolvem. Às vezes eu queria fazer mais. Dia das crianças eu queria juntar brinquedos, mas não tenho como. Não tenho como exigir deles. Queria no Natal também distribuir algumas coisas a mais. Teve um Natal aí que nós conseguimos. Recebemos uma ajuda aí muito boa. Pessoas que não quiseram se identificar. E eu aceito a ajuda. Qual é a ajuda que eu não quero, Jennifer? Das pessoas que queiram se beneficiar disso. Eu não, quando eu vou entregar, aliás, eu nem entrego, eu peço para os pais de um aluno ou para o aluno entregar. Eu digo, só digo que está sendo ajudada. Não precisa dizer quem foi, muito menos meu nome. Só digo que Deus mandou aqui para ela. Só entregue e faça isso. E agradeça por ela receber. Pronto. Aí a ajuda que eu não quero é de pessoas que queiram se promover. Eu não vejo necessidade de promoção nenhuma num trabalho desse. Não vejo. Muitos dizem que eu tenho pretensões políticas. Disseram na eleição passada, tentando me envolver com essas coisas. Eu nunca digo aqui, e podem me cobrar, todos que assistirem isso ou me ouvirem, nunca vou ser candidato a nada. Não que eu seja contra a política, mas sim, eu não me vejo político. Não faço isso por política. Não vou ser líder comunitário, não vou ser conselho tutelar, não vou ser vereador, não tenho pretensões de nada. Um dia meu filho disse assim, pá, um dia eu vou ser prefeito aqui. Eu disse, deixa eu morrer, aí você pode entrar na política. Não quero, não tenho nada contra políticos. Acho a política necessária, a política tem que ser feita. Acho que os políticos devem fazer o seu trabalho. Só que eu não quero me envolver. Não, não é para mim. Não acho bom, não tenho paciência, não tenho tino, não tenho inteligência, não tenho maturidade, não tenho coração político, não tenho vocação política. Então, tudo que eu faço, as pessoas demoram a entender que tem pessoas que fazem as coisas só para ajudar, que não querem nada. Não quero, não quero que ninguém dê nada, eu não quero nada, não quero meu nome, não quero uma estátua, nada. Eu quero fazer só a minha parte. Pronto, não precisa dizer meu nome para nada. Estou vindo aqui porque sou líder da equipe. Mas, se fosse para alguma homenagem, fomos homenageados algumas vezes aí, e por 2 vezes eu levei meus alunos. Disse, vamos, vai. Não, mas não pode ser o quê? Pois se eles não for, eu não vou. Quando não couber. Não, mas aqui não cabe tudinho, depois pelo menos 2. Eu disse, 2 aí para vir comigo. Não faço para mim, não. Eu faço para as pessoas. Só por isso. Eu vejo nisso um significado tão sublime do que é Deus, sabe? Porque a gente fala de Deus e a gente às vezes não compreende que Deus é um amor sem limites. Deus, aquele que não procura, ele o ama. Ele o ama sem que você precise pedir, sem que você precise implorar, pelo mínimo de sentimento. Houve um momento em que eu me vi tão só, mas tá vendo como a internet ela pode ser tão boa como ruim também, né? Lá você pode encontrar coisas ruins, mas lá eu encontrei um padre. Eu não lembro o nome desse padre, mas ele disse: Deus, ele te perdoaria de qualquer coisa, se você se dispusesse a pedir perdão. Ele não liga para a imensidão da sua ação, ele só quer que você peça perdão. E ele te perdoa, mas às vezes você é tão egoísta consigo que você não faz. É tão simples, né, a gente chegar no nosso quarto e dizer desculpa, Deus. Eu sei que eu me ofendi hoje, mas eu sei que eu ofendi ainda mais a você. São coisas simples, mas
E ainda, ressaltando a sua ação, que enquanto você falava, eu prestei atenção. E às vezes a gente faz algumas coisas esperando algo, por mais pequeno que seja, para engrandecer um pouco o nosso ego. Às vezes eu te digo, olha, Tavares, você pode comer à vontade, eu também nem quero comer, eu te ofereço. Na intenção de que você diga pelo menos um obrigado. Para eu sentir que eu fiz uma boa ação, né? Eu senti isso. Só que você não espera nem isso. E eu me perguntei o que é que ele espera. E eu me respondi com uma frase desse mesmo padre: isso é um amor incondicional. O amor incondicional, ele não é quando você ama e você recebe de volta. Ele é quando você ama e você simplesmente ama. Isso é sinceridade. Eu vejo que poucas são as pessoas que conseguem amar assim, amar dessa forma, porque isso é para quem entende a dor. Quem entende a dor e que ainda consegue amar. Eu já amei muitas pessoas que me feriram tanto. Eu falo isso familiares. Eu cultivo um carinho gigante por algumas pessoas que me feriram tanto. E às vezes eu me pergunto como é que eu posso. Mas aí eu me calo e eu entendo como é que eu posso. É no silêncio que a gente encontra Deus e eu Você entende o que entendi. é isso? A gente ama ainda que com feridas. Voltando para a parte do jiu-jitsu, eu achei muito interessante o seu treinamento. Nesse treinamento, você, né, se lesiona em alguns momentos, né, como você disse, você já cortou o supercílio, já lesionou a orelha, quase lesionou o dedo esses dias treinando com seu filho. O que isso significa para você, essas marcas? Essas lesões físicas? Cada marca dessa é uma prova de identidade. Ela é como se eu dissesse para mim mesmo: eu, eu existo para aquilo, eu pertenço àquilo, eu ainda estou vivo. Cada marca dessa, quando eu sinto minha costela, quando eu vou treinar ainda, eu lembro do dia que eu me lesionei. Quando eu olho para esse dedo aqui que eu fecho, eu lembro como foi o exato momento. E eu não recordo com dor, com raiva, com mágoa, com alguma maneira de querer me vingar do meu adversário, seja ele quem foi. Mas me recordo com um certo saudosismo. De, pô, que bom foi aquilo, cara. Me fez existir, me fez sentir que eu pertenço àquilo. Eu não só passei por aquilo, mas eu vivi aquilo e ainda posso viver através dessas marcas. São lembranças boas, são lembranças que me confortam, que me alegram a alma. Eu achei muito bonito porque você deu um significado bom a algo que é tangível, é algo que você pode sentir e que dói. Mas, gente, quando você faz algo bom, como você falou agora, você falou antes, né? Que você está sempre ligado à comunicação. Tudo que acontecer nesse meio, por ser uma coisa que você ama, o estúdio, você disse, ó, as pessoas podem não dar importância, tudo que acontece nesse meio, por ser um algo que lhe dá prazer, você encontra significado e encontra sentimento. Seu coração desabrocha. Cada vez que você lembrar de um programa bom ou que marcou alguma coisa, até mesmo uma palavra, talvez você tenha dito errado, que eu já errei tantas aqui, do nosso português, mas você lembra com saudosismo como eu era, como eu estava ainda iniciando naquele momento. Bom, como também na área de saúde, você como enfermeira deve ter visto cada caso e fica pensando assim, pô, como foi bom aquele tempo, ó. Então são porque você gosta, ou se você gosta do que fez, ou do que faz, você não encara isso com raiva, com mágoa, com algum sentimento negativo. Tudo positivo. É tudo positivo. É tudo positivo. Com certeza, com certeza. Eu parei para pensar agora, quando eu comecei na rádio. E aí eu levei uma semana para poder pelo menos entrar lá e me familiarizar com tudo. No primeiro dia eu não fui. No primeiro dia me deu uma crise de ansiedade. Eu não sabia até aí o que era ansiedade. Eu juro para você. Talvez eu já tenha passado por crises e não tenha compreendido a complexidade de tudo isso, mas nesse dia eu passei e eu não fui. Eu passei a noite no hospital, tomando medicação endovenosa. E aí, com um mês, eu consegui falar, de fato, e terminar um programa. Eu terminei um programa inteiro
E ali eu interagi com outras pessoas, eu trouxe, né, ouvintes ao ar. Então aquilo foi muito grande. Foi muito grande e ali foi onde eu mais errei. Meu Deus do céu, ali foi onde eu mais errei. E ao vivo. Pensei aí o quão desesperador pode ser errar ao vivo. Mas ainda senti tamanha felicidade que eu nunca vi o dinheiro comprar nada parecido. Verdade. Eu já ganhei muitas coisas, mas coisas, né, que a gente pode ter com dinheiro, mas isso foi muito além. Essa sensação de pertencimento É foi bom demais, muito é além. ótimo. É incrível, incrível. E agora eu quero saber um pouco mais da sua profissão, né? Você é do BEP, né? Isso. E a gente pode dizer que é um patamar bem alto, né? Muito, exige muito de quem se encontra ali. Eu quero saber como foi que você chegou até ali, como você chegou até aqui, né? Você ainda está exercendo. Conta pra gente. Olha, vamos lá. Novamente teve um jiu-jitsu pelo meio. Eu tava trabalhando em Brejo Santo e chegou uma patrulha na época do Cotar. Eu nem conhecia. Isso há 13 anos. E aí, um deles chegou lá e eu notei pela orelha, estava parecida bem mais do que a minha. Aí eu disse assim: vamos treinar hoje? Ele: não, não luto não. Eu disse: luta, cara. Cara com uma orelha dessa daí. Aí ele disse: que hora é que pode ser? Tal hora. Pois vamos. Aí começamos a treinar. Lutei com ele. Na época tinha um tatame lá no quartel. Eu disse, lá no Brejo Santo, quando os médicos saíram, nós levamos o tatame para o quartel. Aí treinamos, aí ele disse assim: cara, tu não tem vontade de fazer o curso do Cotar, não? Aí eu disse: tenho. Pai, vai abrir um curso aí, por que tu não faz teu nome aí? Eu disse: tá bom. Aí saí, fui lá para o Major, na época, o Major Sobreira, falei com o Major, que tinha que falar com ele, aí ele disse: não, a gente fala lá, vamos conseguir a vaga. Quem vai mais tarde? Aí foi eu e mais 3 amigos. Começou a dificuldade aí, para chegar em Fortaleza. Estava de última hora, o curso já estava encerrando as inscrições, a gente tinha que correr para lá. Mas conseguimos um carro, os amigos ajudaram com combustível, nós chegamos a tempo de fazer os testes físicos. É um curso, como você disse, muito difícil, a começar pela parte de teste físico. E nós fizemos, uma semana depois saiu o resultado, todos fomos aprovados, e aí começou o curso. O curso, para você ter uma ideia, esse último que teve, começaram mais de 90, terminaram acho que 26. Ele tem um índice de reprovação muito grande. Caramba. É muito difícil. Além da quantidade de dias, né, em média 45, 60 dias, o meu foram 48 dias. Você passa por etapas. Privação de sono, você praticamente não dorme. Tem semanas, que você juntando o tempo, você não dorme 3 horas de sono. Você passa privação d'água, tem dias que você passa sem tomar água, de alimento. É um curso em que você caminha muito, com muito peso, você tem que ter muita coisa em sua mochila que é necessário. Você faz deslocamentos a longa distância. O primeiro deslocamento que eu fiz foram 32 quilômetros. Isso vai minando a sua resistência física e mental. Você começa a ter saudade de casa, você começa a imaginar andando com os filhos. Aí as primeiras semanas é mais para você ver se você quer mesmo. É o que eu falo, é o que a gente fala da querência, de você querer. E depois, não, as outras semanas é a parte mais que vão te ensinar as coisas. As coisas de se deslocar na caatinga, combater na caatinga, sobre explosivos, sobre, enfim, muitas coisas. Depois disso aí, você termina o curso e você começa a operar. Quando você pensa que operar que a gente chama é trabalhar, você é um operador rural, você é um operador de operações rurais. Quando você pensa que vai diminuir, não diminui. A vida de um guerreiro de caatinga, como a gente se chama, né? É complicada. A gente continua sem dormir, nos se alimentando mal, missões por cima de missões. Missões tem os alvos, quadrilhas de traficante. Hoje, graças ao Cotar, posso dizer isso, foi erradicado
já há quase 5 anos, ou há mais de 5 anos, assalto a bancos no estado. Quando eu entrei, tinha noite que era 2 assaltos por noite. A gente estava numa cidade, não estava chegando para combater, estouraram não sei aonde, a gente ia para outra cidade, ficava. E hoje, nós praticamente não temos assaltos a banco, a instituições bancárias no nosso estado. Foi uma vitória muito grande. A gente trabalhou muito para isso, se dedicou muito. O Cotá hoje vai fazer 14 anos, do qual eu tenho 13 neles. Só não vi nascer, mas vi engatinhar. E é uma honra para mim. Outra coisa que eu carrego com muito orgulho, porque mais uma vez ninguém acreditava em mim. Fizeram uma aposta dizendo que eu saía na primeira semana. Diziam que eu era um fraco. Como você disse, amigos que machucam, são coisas que machucam. Eu venci mais uma vez, graças a Deus. Foi Deus que teve misericórdia de mim. Porque Deus foi tão bom comigo, porque no dia que eu tive um problema no joelho, a gente teve que subir uma serra lá, a serra de Maranguape, alta pra caramba. Nesse momento eu tive uma lesão no meu ligamento do joelho. Eu não aguentava mais pular, mais se movimentar, só descer. E quando nós descemos, o curso acabou. Se fosse para demorar mais 2 dias, eu não tinha como continuar, que eu Meu não tinha como Deus. andar. Então foi uma bênção muito grande. Foi Deus que me ajudou demais. Mas eu comecei no Cotá por amor. Eu venho do Pernambuco, do sertão pernambucano. Aqui onde nós vivemos é muito bom. Nós vivemos num pé de serra, numa floresta, água para todo canto. Eu sou sertanejo nato, eu vim da Caatinga. Eu conheço a Caatinga. Eu saía meio-dia para ir para a escola e eu passava por uma mata onde o calango, onde ele passava, ele estralava e eu ouvia. De tão seco que estavam do calango, pisava, eu ouvia os matos quebrando. E eu passava, chegava atrasado na sala de aula para ir perseguir o calango, para ver onde era que ele está, para na volta eu tentar pegar ele. Era a brincadeira que não tinha gente pobre. Não tinha como outra coisa para brincar. Me ouvia e vejo o sofrimento desse povo. Nordeste, eu sou apaixonado pelo Nordeste. Quando eu fiz a minha faculdade de História, eu me dediquei mais à parte do cangaço em si. Porque o banditismo naquele tempo destruiu muitas famílias, oprimiu muita gente. Muita gente pobre que sofreram. E hoje, quando eu comecei a ver o novo cangaço, ficava com vontade de ajudar aquele sertanejo de novo. O Estado não chega, não com sua plenitude, nos rincões do sertão. Você concluiu também a graduação de História, então. Concluí. O Estado não chega. Ele não chega com escola. As escolas são aonde? Centro urbano. O cabo lá do mato É tem que vir para a complicado. rua. Não estou criticando, não. Isso é um fato. Eu estou relatando. Antes que venham me apedrejar, não é uma opinião. Estou dizendo que tem que mudar. Mas, posto de saúde, para aquele pobre que às vezes tem só uma moto para vir para a rua, não funciona. E ele sofre a noite todinha com dor. Eu digo que a minha avó morou, eu passava minhas férias todas lá com ela. Pensa que o nordestino ele se cura com raiz, com casca de pau, com folha, é porque ele quer? Porque ele não tem opção. Pô. Não tem opção, não tem. Tem uns curandeiros, é porque não tem médico. A gente entende o valor das coisas quando a gente. Eu acho que pega uma fala anterior minha, mas entender que as coisas são difíceis tornam elas valorosas, né? A gente vê que tem tanta gente que tem acesso a tudo e a muitas coisas que elas não entendem que outras pessoas não têm. Eu me vi na faculdade há algum tempo com um pessoal conversando, é um pessoal realmente classe alta, eles têm acesso a muitas coisas que o dinheiro compra, né? E aí eu calada na minha observando a conversa e o problema maior deles naquele momento
Foi uma coisa que eu ri, porque aquilo me abismou tanto que eu não tive outra reação. Um colega meu, ele é muito próximo de mim, ele disse à professora: Nossa, esses dias eu fui aos Estados Unidos e eu fiquei com muita raiva porque não tinha o pão que eu gosto. Não comi. Não comi, deixei minha família brigando pelo saco de pão lá. E fui me desestressar, fui dar uma volta. E aquilo foi um choque para mim. Eu posso dizer para você que aquilo foi um choque para mim porque eu estou inserida em um meio que eu digo para você que as coisas não foram fáceis. E quando eu digo para você que você me impressionou, foi porque para você também não foi e você venceu. E é tão ímpar, posso dizer assim, ímpar, único, ver alguém transformando a dor em glória, porque as pessoas não escolhem muitas vezes fazer isso. As pessoas veem na dor um motivo para ser ruim. E eu não falo ruim de fazer mal aos outros, mas fazer mal a si. Porque eu tive uma história ruim, porque talvez a minha família não me incentivou a estudar. Eu não vou estudar por mim e não vou me dar uma vida melhor. E não vou dar aos meus Verdade, filhos uma vida é melhor. verdade. Você propaga o mal. Sem entender, às vezes, né? A Uhum. pessoa escolhe, mas não pensa no tamanho do problema que você está Uhum. cultivando. Então, ver que você transformou isso em dor, dá perspectiva àqueles que também querem transformar a dor em vitória. Para quem está começando agora, para quem tem um sonho de se tornar policial, o que é que você diz? Qual conselho que você dá? Olha, não vá pensando em dinheiro. Dinheiro não é, não é suficiente. Não vá. Vá por amor a uma causa, por um propósito. Talvez o dinheiro que você consiga seja para você investir para ir para outra profissão. Mas enquanto estiver na instituição, honre a instituição. A instituição Polícia Militar, ela é belíssima. Ela tem motivos dignos: servir, proteger, cuidar dos outros. Lógico que tem falhas. Pô, tem. Lógico que tem profissionais que vão envergonhar, vão desvirtuar a polícia. Mas a corporação em si, a instituição em si, ela é perfeita. Ela é perfeita. Então, vá, é bom, é uma experiência única. Se gostar ou não, o tempo que ficar, seja digno. Se dedique. Tem um oficial amigo meu que diz assim: vai fazer, faz bem feito. Eu digo direto para meu filho. Quando eu uso essa frase, quando eu digo a primeira parte, ele já diz: vai fazer, faz bem feito. Vai varrer aqui essa sala, não vai botando o lixo ali no canto, não. Já que eu vou fazer bem feito. Porque se eu deixar no canto, o vento, a vibração vai jogar o lixo para aqui mais cedo ou mais tarde novo. Então eu vou fazer bem feito. Então já que tu vai para a polícia, faz bem feito. Cumpre horários, serve bem à sociedade, porque é para isso que o policial serve. É para isso que ele é utilizado, para servir à sociedade. Não se importa com mais nada. Tenha dignidade, honre o seu juramento, seja fiel a Deus, não envergonhe a sua família e nem os seus camaradas, é o que a gente diz. Isso é muito inspirador ver até onde a disciplina ela chega. Eu sempre defendi a disciplina, só que houve um momento recente, quando eu ingressei na faculdade, eu ingressei esse ano, e eu procurei a disciplina lá dentro. Porque há uma visita que eu fiz há algum tempo, uma professora minha, Nara, ela esteve aqui também com a gente no nosso podcast. Foi riquíssimo aquele momento com ela. E aí eu disse a ela: Nara, é meu sonho estar aqui dentro, Nara. A gente foi visitar o FCA de Brejo, o campus de lá, e eu senti ali que eu queria estudar. E eu quero estudar até o fim da minha vida, porque uma riqueza inegociável e ímpar. Não tem nada que se compare ao conhecimento. Para mim não tem nada que se compare. Só que eu consegui ingressar na faculdade. E eu cheguei lá e passou-se a primeira semana e eu ainda com aquele ar de coisas novas, de tudo é novo, e eu tenho certeza que isso vai ser como eu sonhei.
E aí eu comecei a ver as pessoas saindo da sala, como você disse, sem pedir, com licença, posso? Eu via isso na escola, não era tanto quanto eu acredito que deveria. A nossa geração ela está perdendo essa parte, como é que eu posso falar, do respeito. O respeito e da superioridade. Saber que existem pessoas superiores. E eu não digo isso falando que você deve se sentir baixo perto de uma pessoa. Não, todos nós somos iguais, mas nós sabemos que existem pessoas que estudaram mais para estar em um lugar, que se dedicaram mais para estar onde elas estão e elas merecem o respeito. E eu não senti esse respeito. E aquilo me deu uma falta. Eu senti uma falta que eu fiquei. E agora? O que é que eu faço? Porque eu gosto de saber o que eu tenho que fazer. Eu acredito que a regra ela vai para essas pessoas. Para todas as pessoas que precisam ser designadas. Se você quer cumprir um papel, você tem que ser designado. E para você entender o que você tem que fazer, você tem que receber a ordem. E aí eu procurei, eu fiquei sem saber o que fazer por um tempo. Aquilo foi muito estranho, muito estranho. E eu comecei a ver as pessoas ao meu redor também indisciplinadas. Gente chegando atrasado nos lugares. Eu sempre defendi que você tem que ser pontual. Vinícius costuma marcar comigo quando é de manhã, 9h30. Eu sempre quero estar aqui 9h20. Hoje cheguei 9h20 aqui. Eu vim marcando uns minutos no relógio. 9h20 cheguei aqui. E aí eu acho isso de tanta importância. Uma vez, eu não sei onde foi que eu vi isso, mas eu vi que até isso ela te molda como pessoa. As pessoas reconhecem quem você é pelo que você faz. Perfeito. Hoje não tanto pelo que você tem, mas pelo que você faz. Você pode ser uma pessoa. Você poderia não ter um carro, não ter uma casa boa, ou mesmo não ter construído tudo que você construiu, mas você trouxe consigo aqui nesse momento uma filosofia muito bonita. Obrigado. Muito bonita. E isso vai ficar registrado. E isso é sua história. Isso é parte da sua história. Então, assim, isso ainda é relevante. A gente ter essa consciência dos detalhes ainda é muito relevante. E a gente não pode perder isso. E a gente tem que ter consciência de que existem sim superiores e existem as pessoas que merecem o devido respeito. E nós devemos designar a essas pessoas o respeito. Dá a César o que é de César, né? É, Mas sempre de uma forma respeitosa, sempre de uma forma humilde e sempre querendo servir. Acho que a ação ela só é real quando ela vem acompanhada dessas coisas. E no jiu-jitsu, para alguém que quer começar, eu achei particularmente muito bonito. Posso dizer para você que é cogitável algum dia eu praticar. Eu tenho medo de luta, mas por tudo que você falou, para mim se tornou cogitável. O que você disse para quem está começando, para quem quer começar agora? eu poderia dizer, não vai se machucar. Ou o risco de se machucar é menos do que quem joga futebol, do que quem joga talvez vôlei, basquete. O jiu-jitsu, o conselho que eu dou para quem quer começar, procure uma equipe séria. Primeira coisa que eu digo. Um professor sério, que ele não estimule violência, que ele não estimule vencer a qualquer custo. Só abrir um parênteses aqui. Por exemplo, nós fomos para um campeonato, acho que o primeiro campeonato que eu levei essa equipe aqui, lá no Crato. O aluno meu estava perdendo para um aluno, faltava 15 segundos. Era uma academia do Crato, os professores ficam lado a lado incentivando seus alunos e dando orientações. O restante fica fora da área de luta. Faltava 15 segundos, o meu aluno estava perdendo e o dele, que estava ali do meu lado, ele fica como daqui nessa porta aí, estava ganhando. E ele aos berros, e eu só dizendo a ele, tenha calma, faz a pegada. Nesses 15 segundos, o meu aluno, conseguiu inverter a posição, fazendo uma pontuação que o permitiu ganhar. O professor do outro lado ficou gritando, você é um burro, é burro. Eu disse, cara, calma. E ele gritando burro, burro, quando ele saiu, deu as costas assim, né? Aí eu fui cumprimentar, ao invés de falar com o meu aluno, eu fui falar com o aluno dele. Sei, cara, você não é burro, não. Aí ele disse, porque ele é ignorante assim, ó, não sabe tratar a gente, não. Eu disse, não, mas eu não vou nisso aí. Estou dizendo que você não é burro. Você estava lutando e lutou bem. Foi só um detalhezinho. Na próxima, se vocês estiverem juntos, você tem chance de ganhar. Então, assim, o mundo já está violento demais.
Muito. Muito violento. Você vai para uma academia de arte marcial, não vá buscar violência. Se você quer buscar violência, não, eu quero, igual essa criança, que eu até tenho, assim, me sinto mal por não ter feito mais por ela. Se você vai para chegar na escola, chegar no seu trabalho, para chegar na rua e dar um mata-leão, não vá. Eu digo, não vá. Vá para relaxar. Porque você teve um dia cansativo de trabalho, porque você viu uma carga de estudo, porque você está com problema de relacionamento. E você chega lá, sendo uma escola séria e um professor do bem, um professor sério, ele vai te fazer relaxar sobre aquilo. Você esquece durante 1 hora e meia, 2 horas, sobre todos os seus problemas, você esquece. Então vá para isso. A consequência disso, você vai dizer, se você gosta, não, eu gostei da movimentação, porque são movimentos repetitivos, vou perder peso, gostei da parte de aquecimento, eu consigo manter uma dieta saudável o meu peso, eu consigo fortalecer os meus músculos e tô movimentando o meu cérebro. O cérebro da gente é um músculo. Se ele não for exercitado, ele atrofia. Se você não consumir informação, seu cérebro vai ficar atrofiado. Sim. Então você vai, você aprende. Ah, por isso que pega a perna aqui. Ah, mas rapaz, é interessante. E aí eu digo assim, ó, e tu fez isso aí, não foi com força, é a lei da física. Basta só o pé aqui, um detalhe, se teu pé ficar 10 centímetros depois, não dá certo. Tô aqui, aí, pô, como é bom, professor, isso aqui. E aos poucos, você vai sendo absorvido pelo jiu-jitsu. Então o conselho que eu dou é esse. Procure uma academia séria, um professor certo, e não vá para aprender luta, briga. Vá para se divertir. Para se divertir. É incrível, porque você gosta muito do que você faz. Você não faz por dinheiro, você não faz. Não sei, tem muitas coisas que motivam as pessoas a fazer as coisas, né? E você faz por amor. É difícil alguém gostar do que É, faz. Esses dias eu me vi conversando com um colega meu da faculdade, o Luiz Eduardo. Um grande abraço para você, Luiz. Pessoa de um talento inigualável. Cara, é incrível. Fazendo ali, construindo cúspides, construindo dentes, é uma coisa fascinante. Ele me olhou e disse, Jennifer, eu sabia que eu ia ser bom aqui, mas eu tive que me empenhar tanto para eu ser bom aqui. E as pessoas vêm para cá, às vezes por dinheiro, e dizem que vão ser boas e se esforçam e não conseguem, porque não tem amor. Eu posso tentar lutar, mas por eu não ter a vontade, talvez, tanto quanto você tem, talvez eu nunca alcance a faixa preta. Porque isso exige dedicação, mas exige carinho. Você tem que querer muito estar ali, você tem que suportar as derrotas, né? Porque você tem a perspectiva de poder ganhar em algum momento, mas você sabe que a derrota, ela vem em algum momento, em algum episódio. E se você não tiver cabeça para aguentar isso, você vai embora. E foi como ele disse, essa menina, ela teve uma menina, né, da sala dele que ela acabou se perdendo ali e não dominando algumas técnicas ao decorrer do curso. E aquilo fez com que ela ficasse atrás, na turma dela. E junto com ele. E aquilo foi desgastante até para ele. A gente não espera que... Pronto, você não esperou do seu aluno uma atitude tão grosseira, que foi brigar em sala de aula, de usar o que ele aprendeu ali para se defender em algum momento, ou mesmo para se distrair, que ele fosse usar com um sentimento ruim, de ódio, né? A gente não espera. Então, para quem assiste isso daqui, eu acho que é importante a gente frisar, né, que tudo que a gente tem que fazer tem que ser feito com amor, tem que ser feito com muita vontade, tem que ser feito com muito carinho. E outra coisa muito relevante que você falou foi do estímulo cerebral, né? Você ali não treina só o corpo, você treina a memória muscular, a memória de você lembrar, nossa, eu tenho que fazer isso para eu poder derrubar, para eu poder estabilizar. E você não usa força, você usa técnica. é. Você para o seu oponente, você não machuca o seu oponente. Eu achei isso poético. Poético, Obrigado. eu não sei como é que Obrigado. escreve de outra Não, forma. obrigado. Realmente, o jiu-jitsu é uma poesia, É a né? poesia. É uma E poesia o quantas pessoas jiu-jitsu. treinam com você hoje? Atualmente, eu dou em média, eu digo assim, em média, porque tem uns inscritos e faltam muito. E tem outros que eu não escrevi ainda e estão aparecendo constantemente. Então, é uma média de 30 a 35 alunos. Caramba, a turma cresceu muito ao Eu longo dos tenho, eu anos, tenho né?
Por dia eu tenho 25 alunos treinando comigo. Quantos dias na semana você... Eu queria que fosse todos os dias, Aham. mas eles dizem que não me aguentam todos os dias. Ó, estou entregando vocês aí, ó. Eles dizem que não aguenta porque ficam cansados. E eu estava entendendo que sendo todo dia, alguns dias eles demonstravam cansaço físico, eles não conseguiam se dedicar ao máximo. Sim, Eu sim. eu poder sugar deles o máximo fisicamente. Aí eu tô tendo 3 dias só. Eu dou dias intercalados. Treino, Quais são os descanso. dias? Agora está sendo assim: segunda, terça e quinta. Eu vou ter os 2 primeiros dias porque tinha alguns alunos que na quarta estão tendo uns compromissos acadêmicos, escolares. E eu fico muito feliz com isso. Eles chegam para mim: professor, eu vou faltar esse dia. Só compromisso com religião, compromisso com família e compromisso com estudo e trabalho, nem precisa me dizer. Eu não quero vocês aqui. Tenho que dizer, professor, é porque eu tenho que ir para a igreja. Eu disse, meu amigo, quem sou eu para disputar com Deus? Vá antes que ele me castigue. Vá logo, vá. Mas eu digo assim, ó, teve compromisso de religião, família, estudo e trabalho, pode ir. Aí na quarta, a maioria tem alguns compromissos de escola, de faculdade, tudo. Aí eu tirei o da quarta, tem na terça. Eu disse, vocês querem que seja quinta e sexta ou segunda e terça? Não, tá, daí ficou segunda, terça e quinta, a partir das 18 horas. A partir das 18, né? Nossa, eu tava querendo fazer, mas à noite eu tô lá em Juazeiro. É à noite, eu já tentei mudar o horário, mas a maioria estudam durante o dia. Mas felizmente sua Então turma ficam aí. evoluiu, cresceu, né? De 2 passaram para 30. A gente vê a evolução e vê que os jovens eles estão cada vez mais empenhados. A gente fala daqueles que infelizmente ou não tiveram o apoio da família ou não se estimulam realmente a práticas melhores de vida no seu dia a dia, no seu âmbito profissional, mas nós temos aqueles que querem, nós temos aqueles que se empenham, que nós sabemos que serão o futuro, né? A Verdade. gente olha para tudo, hoje tudo é o futuro. As crianças, elas são o futuro. E o que nós consumimos é o futuro. E é por isso que a gente tem que usar da consciência para nos alimentarmos daquilo que é bom. E eu falo em qualquer aspecto, psicológico, Sim, sim, social. sim, Esses dias sim. eu vi uma no TikTok. Eu uso muito rede social, mas eu sempre busco usar da melhor forma. E ela disse: uma sociedade ela é moldada por aquilo que ela também escuta, né? E nós estamos dispersos a sons que não nos engrandecem como pessoa, né? A músicas que são letras horríveis, letras que diminuem as pessoas, diminuem as Daria outro minorias. podcast falar sobre a internet, viu, comigo. Eu tenho outro, aí eu já concordo mais ainda e ia falar tanto sobre isso. E você pode falar, aqui nós Não, não, estamos em casa, mas não, já o, tá. o ponto que eu quero tocar é que tudo isso é ambíguo, né? Tem coisas boas e coisas É, ruins, e aí a sociedade, como eu falei, ela é moldada daquilo que ela escuta. E eu vejo que hoje em dia é só o que se propaga, né? As músicas com letras que menosprezam as minorias, que menosprezam mulheres, que menosprezam a forma de agir e enaltecem, engrandecem as ações ruins. Engrandecem as ações ruins. Então, a gente consegue ver para onde possivelmente nós estamos caminhando. Mas isso não quer dizer que não dá tempo de mudar. oh, dá sim. Heródoto já dizia, né? Quem detém a história, detém o poder. Então, a gente é moldado pela gente, pelo aquilo que a gente escuta, porque a maioria, infelizmente, quer passar uma mensagem negativa, o que lhe agrade. O que agrade o quando eu digo lhe agrade, agrade a quem está passando. Por exemplo, quantos e quantos vídeos, filmes, novelas, séries estão sempre enaltecendo o crime. Ser crime agora é moda. É moda. Ser crime agora é status. Eu vi aí esse MC Pose, eu assisti a entrevista dele, ele falando que ele disse que tem o patrimônio que ele tem é porque ele tem uma rede social que rende 2 milhões por mês.
Eu fiquei pensando assim, pô, velho, eu não estou duvidando que ele tem essa rede, não, mas eu digo assim, quem é que vai dar ouvidos a um cara desse? O cara sendo acusado de envolvimento com crime, de lavagem de dinheiro, de apologia. Essa aí eu posso falar. As músicas deles falam em apologia ao crime. Mas hoje o crime está normal. O crime virou status. Quem mora na favela, independentemente de ser na capital, eles querem pertencer ao crime. Isso não é só agora. A gente fala em futuro e futuro. Tomara que essa geração mude, tomara que eles consigam mudar. Eu faço a minha parte, tentando mudar os que entram em meu tatame. Mas desde a época de Lampião, eu consumo muito vídeos de história, eu consumo muita informação. Até informações contrárias a mim eu costumo assistir para que eu possa entender e defender a minha opinião. Sim, Por exemplo, sim. se a gente for falar aqui de ateísmo, né, eu tenho que pesquisar, estudar sobre o ateísmo para que eu possa formar a minha opinião. Eu não posso ignorar, entendeu? Então eu estava vendo um vídeo ontem pelo YouTube e vendo um bandido aqui da nossa região, alguns anos atrás, na década de 70, chamado Vilmar Gaia, o maior daqui. E as crianças adorando, aí o repórter, descaradamente, tudo bem, naquela época, ainda faz uma pergunta assim: você acha ele bonito? Para uma criança, velho. A criança, a moça, ele é muito bonito, ele é muito lindo. Todo o material que foi apresentado era exaltando o bandido, responsável por mais de 12 homicídios. Naquela época, toda uma trajetória de Lampião hoje, que ele é cantado e decantado como rei do cangaço, governador dos sertões, como o livro que eu tenho, o rotula assim. Um bandido ser chamado de governador? Assim, onde nós vamos parar? Qual é a hora que nós vamos ter um aparato de mídia para dar respaldo às nossas autoridades? Sim. Para mostrar o político bom, que tem muitos, para mostrar a unidade policial que está fazendo o seu trabalho, e tem muitas, para mostrar que a sociedade, boa parte da sociedade, clama que naquela favela, quando eu estava falando sobre o interior, o sertão, que naquela favela, que lá naquele canto, naquele vilarejo, lá no sertão, onde a escola não entra na favela, os correios não entram, o médico não entra na favela e no sertão. Só quem entra lá é a polícia militar. Aí eles vão. Por isso que eu acho, já disse em algumas oportunidades, que o problema. Onde foi que eu disse? Na semana passada, conversando com o vice-prefeito do Crato, dizendo a ele: eu acho que o problema não é só, não é só a polícia entrar com violência, é um problema assistencial. A polícia entra na favela, a polícia chega lá na vila, lá no sertão, se estabelece, dá segurança. Quem tem que entrar em seguida? Escola, para educar aquele jovem, para repudiar o uso de drogas. Não Sim. precisa o jovem estar discutindo com o traficante, não. Precisa. Por que é que eu vendo isso aqui? Porque tem quem compra. É. Por que é que eu vendo a água na caixinha, no copinho? Porque tem quem compra. Só precisa o jovem ser educado a não consumir droga. Como é que o traficante vai ficar ali? Aí entra rede médica. Para quê? Para dar um suporte. Para que ao invés do traficante ser conhecido como salvador desses dois pontos aí, favela e vila, ele diga assim: não, nós temos. O Estado gosta de mim, o governador, o presidente, o deputado, o prefeito. Olha o que eles mandam aqui para mim, para cuidar de mim. Aí ele se sente valorizado. Mas aí a polícia entra, dá segurança, expulsa o tráfico, expulsa o tráfico. Aí a polícia sai. O Estado não entrou. Quem volta? O bandido, o criminoso. E quando ele volta, as pessoas que estavam, não é o bandido que volta mais forte lá, as pessoas que estavam lá, elas se apaixonam mais ainda. E assim, eles me abandonaram. Eles queriam só me usar. E por uma questão de medo ou de paixão, medo porque diz assim: eu vou ter que aceitar esses traficantes aqui, senão eles vão me matar. Ou paixão, eles têm que aceitar, porque eles estão jogados ao Deus dará. Então, assim,
Não vai funcionar. Se o trabalho não tem que ser violência. Tem que ter violência, sim. Quando eu digo violência, é tomar os pontos ocupados. Tem que ter mesmo, ocupar esses pontos. Mas a partir daí tem um serviço assistencial, um serviço social, de tudo. Sim, De sim, tudo, sim. de tudo, de tudo. Educação, saúde, saneamento. Mas não dá. Tem que dar. Tem que dar. Senão nós vamos perder essa guerra. Se você quer Não, tirar de algum lugar, você tem que colocar de volta, você tem que né? colocar. Aí você não vê uma mídia fazendo isso aí, onde as pessoas chegam para falar. A polícia hoje virou o retrato de corrupção, de, de envolvimento com coisa errada, com coisa ilícita. Bem, porque a mídia não mostra, ó, o trabalho bem feito aqui, ó, isso aqui foi feito. Não dá voz para os policiais. Policiais aquartelados, eles queriam expor, dizer assim, olha, a gente fez um trabalho ontem, a gente fez isso, aquilo, a gente trabalhou honestamente, fizemos isso aqui, nós fizemos cumprir a lei. Desligamos o som na hora certa, ó, apreendemos a moto, apreendemos aquele veículo, aquele menor e apresentamos à autoridade competente. Mas quando chega, meu amigo, é tudo distorcido e a maioria das vezes impedem que a polícia faça a sua parte. Aí vem as cobranças, o que eu acho que todo mundo tem que cobrar, todo mundo tem que se manifestar, tem que dizer. Agora apure para ver se tem fundamento o que você está cobrando. Sim. Uma vez você estando certo, vá até o final. Estando errado, peça desculpa e recolha-se. Complexo falar de um assunto que a gente pensa em resolver, talvez a gente entenda como resolver, mas só a gente não pode resolver, Não, pode não. Pode não, tenho né? certeza. Uma pessoa só, ela não consegue fazer o mundo girar, né? Uma andorinha só não faz Faz verão. não, faz não. E é sufocante também pensar nisso, né? Porque a gente sabe que não é só a gente que sofre com tudo isso. São muitas pessoas, são muitas famílias que poderiam ter uma vida melhor, mas que por falta de assistência, infelizmente, não conseguem. Uhum, perfeito. Não conseguem. Tavares, foi. Eu não tenho uma palavra no meu vocabulário para dizer o que foi essa conversa com você. Eu juro para Obrigado. você, eu não tenho. Mas para fechar com chave de ouro, eu quero que agora você olhe para trás com carinho e olhe para o Tavares, de 18 anos, que saiu de casa e que estava na casa da família. O que é que você diz para ele? Se você pudesse ter um momentozinho, 15 minutos para conversar com ele e dizer alguma coisa, o que é que você diria para ele? Precisava perguntar isso, não. Passei por muita coisa. Muita coisa. Eu nunca imaginei que eu fosse. Eu sou um milagre de Deus. Nunca imaginei que eu fosse chegar onde eu cheguei. Eu não sou nada, que seja bem claro. Não sou nada, não tenho nada. Mas assim, Deus foi muito misericordioso comigo. Eu caí muitas vezes. Eu apanhei. Eu falo tanto de apanhar da vida, que eu apanhei muito. Mas se eu pudesse dizer para aquele Tavares, eu dizia assim: ei, cara, tem calma. Mantenha a tua fé. Tudo vai dar certo. Porque deu, né? Graças a Deu Deus. certo. Só dizia para ele ter calma e manter a fé. Nunca perca a fé. Tudo, tudo dá certo. Obrigado. Que lindo, Tavares, que lindo. E esse episódio, eu acho que para muitas pessoas que querem ingressar na carreira cívico-militar, que pensam em agregar também à sua vida o jiu-jitsu, ele vai ser muito rico, né? Porque nós temos aqui a trajetória de alguém que ama o que faz e que vive tudo isso. E você vive tudo isso. Nesse momento eu agradeço a você e a sua presença aqui no nosso podcast Rádio Net, porque esse momento foi riquíssimo
para todo mundo que está atrás da tela e também para mim. Mas muito obrigada a você, Tavares, por se fazer presente nesse momento, por compartilhar um pouco de toda essa longa trajetória de batalhas, de derrotas e de muitas vitórias, graças a Deus. Esse foi mais um podcast Radionet. A todos que compactuaram para que esse momento incrível acontecesse, o meu muito obrigado. Eu sou Jennifer Souza. Um grande beijo para você que está aí do outro lado da telinha e tchau, tchau.